Bom, esse é mais um episódio da nossa série verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. E antes de mais nada, vamos nos apresentar quem está participando aqui hoje desse nosso episódio nostálgico. Então, Ender é o meu nome, na verdade é um apelido, né? Que eu antes de trabalhar com internet, com programação, eu trabalhava em televisão. Olha. E eu entrei para trabalhar no UOL, no bate-papo do UOL, eu usava o nick Ender, aí quando fui trabalhar no UOL, todo mundo chamava de Ender e ficou. E é isso. Boa. Aqui é o Frosk, direto da Holanda, e eu sou o primeiro certificado Flash Macromedia Developer 2004 do estado do Mato Grosso do Sul. Meu Deus do céu, eu lembro desse negócio. Puta que pariu. Que lenda! E eu queria dizer que eu só tirei isso do meu currículo há pouco tempo atrás. Não devia tirar não, cara. É, porra. 2004, ó. Meu nome é Gabriela, eu falo de Curitiba. E foi nos anos 2000 que eu comecei a ficar cansada. Olha aí. Todos nós. Bom, parte de nós. Me formei em 2005. Fala aí, eu sou o Pokémon, eu tô em Campinas. Eu tô cansado do pessoal achar que o PHP ainda tá na versão 3. E não tá? Foi mal. Qual versão que tá? Vai pra 8 no final do ano. Olha aí. Caraca, Vai passar o Java. vai passar o CorelDRAW. Caraca. Bom, eu sou o Fernando, daqui de Curitiba, e realmente hoje, nostálgico olhando pra essa pauta nossa. Bora. Bom, e hoje não é exatamente um episódio de cansaço, a gente tá aqui pra falar de nostalgia, né? Juntamos uma galera que começou já há algum tempo, começou a se cansar há algum tempo, né, Gabi? E a gente vai falar de como foi o começo, né, do desenvolvimento web, pelo menos pra gente aqui, como era isso nos anos 2000 ali, um pouco antes, né, o final dos anos 90 e durante os anos 2000 até os 2010, tá? Nem isso, 2010 já é muito novo já. Mas a gente vai falando aí. 2010 já tinha iPhone. Puta, verdade. Então a gente dá pra gente matar em 2007, porque 2007 é quando sai o iPhone e ele muda um monte de coisa, inclusive mata o saudoso Flash, né, Frost? Eu não quero falar sobre isso. Foi o Steve Jobs que matou o Flash, né? Vamos contextualizar da melhor forma, então. Qual era o computador que você programava nessa época? Rapidinho, configuração do seu computador. O meu era o Pentium 166. Pô, nos anos 2000? Sim, eu 98 esse PC era. É. Eu comprei esse PC em 98 pra 99. Era um Pentium 166 que eu tinha lá pra programar. Caraca. Eu não lembro da configuração de nada, eu sei que era pouca memória, pouco tudo. Mas já tinha CD-ROM. Isso já tinha já. Eu quero só que vocês vão falando que depois o Ender fala como que ele começou também. Vocês estão reclamando de barriga cheia na hora que eu falar como eu comecei, vocês vão ver. Eu tava falando o primeiro de como desenvolvedor cansado. O primeiro de casa tinha fita cassete. Sim, mas eu programava nesse. Foi o primeiro que eu programei, foi esse. Foi o meu primeiro PC, eu programei nele. Caraca. O meu primeiro programa eu escrevi num 286 de tela verde. Você usava um flop para dar boot no DOS e aí um flop para começar a programar no Logo. Eita. Gente, é a primeira vez em muito tempo que eu tô me sentindo jovem. Você vai sentir mais jovem agora. A primeira vez que eu programei profissionalmente foi num Commodore 64. Nossa. Eita, aí sim. Senhora. Aí é coisa boa, hein? Aí é coisa boa. Eu tô falando profissionalmente. Esse eu acho que eu só vi em museu até hoje. Atualmente só em museu. O Ender vê um cartão furado, ele chora. Ah, não, pior que choro mesmo. O pessoal não sabe nem que é disquete, imagina o cartão perfurado. Imagina o cartão perfurado. Mas assim, como que na verdade foi? Acho que o Ender pode trazer bastante isso. Como que foi como chegou na verdade? Já vou falar direto de internet e desenvolvimento, principalmente web, né, que é o assunto hoje. Mas como que foi esse começo, né? Você que tava lá no começo de tudo, Ender. Como que você viu isso chegando e como que você se posicionou dentro dessa área naquele momento? Então, a verdade é que eu acho que as pessoas não se tocam, né? Em 97, 98, foi onde começou o boom da internet no Brasil, né? Cara, não existia Linux, não existia Mac.
Era tudo Windows, não tinha jeito. Era Windows XP que se usava na época, né? Então, XP, não. Do 97, 98 ainda não era XP. 98. acho que era 98. Windows 98, não era? É isso, perfeito. Ele tem esse nome por um motivo. Usava muito Windows 95 ainda também, né? Era uma dessas porcarias da Microsoft aí que vocês estão falando aí. Então não tinha jeito, não tinha quase nada, né? Era mato sem cachorro, né? Não tinha JavaScript praticamente, né? Eu vim trabalhar no UOL, eu moro em São Paulo, né? Eu sou do Rio, vim para São Paulo em 98 para trabalhar no UOL. Para você ter uma ideia, o UOL era proibido o JavaScript no UOL. Caraca, que mundo lindo! Olha só! Visionários. Podia ser proibido até hoje. Como assim proibido? Era proibido porque eles tinham um programa de chat muito ruim, né? Inclusive eu fui pro UOL para trocar aquele chat que eles tinham lá, e os caras entravam na sala e colocavam tag HTML à vontade. Então os caras travavam a sala. Ah, Aí o UOL, o pessoal achava que era coisa de hack e proibiu JavaScript no UOL inteiro, na home, tudo que é lugar. Eu falei, Caraca! era só tratar, né? então, além dos computadores que a gente tinha na época, tinha esse problema do conhecimento do pessoal, que era muito pouco, né? Contexto número 1, chat do UOL. Vamos lá, estamos anotando. A minha entrada na internet foi o chat, né? Então, acho que eu respondi a pergunta aí, né? Então, Sim, caraca. era um Windows, tá? Eu tenho vergonha de dizer, mas eu digo que eu programava em Windows, não tinha jeito, né? Não tinha outro jeito. Não. Ué, quem não? Eu faço isso até hoje. Exato. Faz mais de 20 anos que eu codo no Windows. Tá. O que pouca gente sabe também é que o Linux só apareceu mesmo para valer depois de 2002, não, mais do que isso, 2004, 2005. Porque as versões originais do Linux não eram multithread, né? Então dava um monte de problema, né? Então a gente era obrigado a trabalhar com Windows, né? Não, é engraçado que eu lembro que, tipo, na faculdade, eu fiz faculdade na mesma universidade que a Gabi. E lá a gente tinha laboratórios inteiros, gigantescos, e tinha o laboratório de Linux separado, que era onde a gente ia pra mexer com Linux. Mas o restante era um Windows NT da vida lá que podia, assim, tinha uma licença, né, da universidade onde a gente programava a maior parte dos casos. Bem por aí. Foi lá que eu comecei a programar, né? Comecei a programar na faculdade também. Aham. Não era desses que programava, eu só jogava mesmo. Era que nada, eu acho engraçado que, assim, eu comecei a programar em 2000, só que eu tinha tipo, 15 anos de idade, eu nem sabia que eu tava programando, porque eu tava fazendo o script pro saudoso Mirk, né? Vários aqui usaram, e tem uma galera que nem sabe o que é Mirk hoje em dia. O Pokémon acho que usa Mirk até hoje, né, Pokémon? Tem servidor? Sim, hoje em dia eu faço live na Twitch, né? A Twitch, ela é baseada, o chat da Twitch é baseado em Mirk, né? No IRC. Então eu programo Mirk até hoje, mas eu lembro que o meu primeiro projeto grande no Mirk foi fazer um player de MP3, que tinha acabado de lançar o MP3, e o Mirk já tava na vanguarda e já sabia, e já fazia codec de MP3. Era muito bom. Uhum. Não, eu fazia joguinho mesmo, quiz. Implementava quiz no Mirk. Não, eu lembro dos bots do Mirk, não sei se você lembra, que você trocava arquivo, né? Como se fosse, sei lá, você dava uns arquivos de, sei lá, de 500 KB, e aí você ganhava 500 KB de crédito pra você usar no bot. Era muito doideira. Aham. Que loucura, né? Falou do Windows 2000 aí, eu lembrei, o Windows 2000 acho que foi o primeiro computador que eu programei, o primeiro sistema operacional que eu programei hardcoremente foi o Windows 2000. E eu achava um saco que ele foi o primeiro Windows que exigia a senha toda vez pra entrar. Verdade, todos os outros eram full. Todos os outros passavam reto e aquele ficava pedindo. Toda vez tinha que digitar a senha nele. Mas ele foi o que eu instalei, a minha primeira suite Macromedia acho que foi nele, sim. Provavelmente foi. Assim, a gente, né, tem muita coisa que o pessoal, a gente pode falar esses termos aqui primeiro, porque hoje em dia o pessoal não tem muita ideia que o que foi, na verdade, a revolução do ADSL pra gente, né? Até então, a internet conectada no modemzão lá, largando a linha telefônica ocupada o fim de semana inteiro, né? Que é quando a gente podia usar. E aí veio o ADSL. Como que foi? Assim, talvez o Ender, comercialmente, né, dentro das empresas, já tinha um acesso mais cedo a isso, né? A gente tinha acesso direto na internet, né? Tinha um link direto na internet. A gente não acessava via Vivo, nem Claro, nem nada disso, né? Até porque não tinha. E não tinha nem Wi-Fi na época, né? Então era cabo.
Era o cabo ligado no backbone de algum lugar lá e vambora, né? E cada um ligado em uma máquina e sucesso, só cascateando só. Exatamente. Então isso realmente. Nessa época eu tinha uma boa relação com as lan houses da minha cidade, né? Eu cheguei a ter uma, só pra contexto, eu tive uma lan house de Xbox One. Não, o Xbox One, o primeiro. Xbox One? Caraca, faz 10 anos, eu acho, só. Então, desculpa, One, opa, não, forcei. O Xbox 1, isso, o Xbox 1, o pretão lá, o feioso. Então eu tinha muitos conhecidos e tinha uma lan house famosa no centro da cidade que eles foram beta testers da DSL lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E eles me chamaram para testar. E eu lembro que a primeira conexão que eles usaram era uma conexão de 15 mega. Gente, que coisa espetacular! Foi espetacular. E eu lembro que eu fiz o download de algum arquivo .rar, alguma coisa assim. E do jeito que a barrinha progrediu pra frente, assim, aquele dia eu abri o olho e falei, agora vai. Agora vai. Agora é a hora. Porque durante muito tempo eu tive, internet em casa de 1 mega. Quando começou a Netflix, eu ficava espantada do streaming não travar e eu tinha uma internet de 1 mega. Ô, louco. Netflix já? Netflix de 1 mega? Netflix é muito novo, gente. Netflix, cara, não, Netflix. É a Silverlight, né? O Silverlight fazendo história aí, ó. Sim, eles baixavam a resolução, mas não travavam o vídeo. E também eles têm um algoritmo lá, né, que fez com que eles ficassem populares, mas nossa, isso aí pra mim foi uma coisa que eu nunca esqueci. É incrível. O Ender falou uma coisa aí que é importante, que mais do que a questão da DSL, as pessoas não entendem que uma coisa que se perdeu foi a questão do provedor da internet. Isso. Mesmo na transição da DSL, a gente ainda usava o provedor, você ainda tinha que ter alguém que provia internet para você. Perfeito. Então ainda foi ali o boom do BR Turbo, do SBT Online. Não, peraí, SBT Online. Isso, do WIG. E tinha os gratuitos também, né? Isso, WIG. A SBT é da época do modem, não é da época da DSL, não. É a da discada, né? O BR Turbo com certeza é. A DSL era BR Turbo. BR Turbo, eu não lembro de quais outros. Globo, acho que teve por um tempo. WIG também. A Globo, o UOL tinha também um provedor disso. Mas e você tinha. O engraçado é que você tinha um discador. Você de fato abriu o discador na tela para se conectar. Mas não tinha o barulho clássico do modem discado. Mas você ainda tinha provedor. Eu lembro vividamente que foi a GVT a primeira que tirou a questão do provedor, que eles falavam que já vinha com o provedor. Exato, já vinha com o Mas eu fui experimentar a DSL de verdade, eu acho que quando eu vim aqui para Campinas, foi isso em 2011. Antes disso, eu tive muita discada, até 2006, foi a época que eu fui faculdade. Aí na faculdade tinha internet a rádio. Nossa. Nossa, tinha alguns lugares que usavam. Né? Lá em Seropédica, era internet a rádio que era 500 kbps. Inclusive eu vim pra Campinas por causa da internet de 15 megas aí que vocês estão falando. Isso em 2011, porque em Seropédica era 500 kbps. Não te julgo. Eu acho que em Curitiba teve internet a cabo antes de ter a DSL em si, a linha telefônica. Teve a internet do cabo coaxial. Exato, esse é mesmo. Da net, exatamente. É isso aí. Bons tempos. E a rádio era esse rolê, né? Que, transmitia por umas redes muito doidas. Tanto que uma vez eu morava no prédio que tinha a torre da parada. E aí caiu um raio nessa torre, porque ela era o ponto mais alto da cidade. E queimou meu computador, cara. Que ideia, né? Queimou porque foi levando tudo, né? Levou a bridge, levou o switch, e o switch batia no meu computador. Então, levou minha placa-mãe, meu HD. Nossa. Será que depois disso eles tiveram a gloriosa ideia de colocar um para-raio mais alto do que a antena? Porque a torre, o para-raio mais alto que a torre é uma boa ideia. O Pokémon lembrou uma coisa muito boa. Tinha essa coisa do prédio ter a conexão da internet, né? Você não tinha a conexão individual. O prédio tinha uma conexão ADSL, tinha um switch que saía RJ para todos os apartamentos. Tinha isso também, exato. E aí saía distribuindo um conceito de load balancing ali, né? Uma coisa que mais me deprimia na época era, no meio de tudo isso que vocês estão falando aí, a gente lia no jornal assim, no Japão inaugurou a linha de 100 mega. Eu falei, putz. Puta, é verdade, Kender. Caraca, velho. Cara, era 100 mega na época já no Japão. Eu via isso em jogo, eu acho que era no Age of Empires 2, se eu não me engano, você selecionava qual era a tua conexão, de escada, não sei o que, aí tinha uma tal de T1,
Falava, caraca, essa sim. Isso é top, né? Essa é a do japonês. Aí você selecionava e aparecia um pop-up. Não pra você, querido. Ô, Ender, sabe o que você me lembrou? Que meu sonho quando era pequeno era ser mendigo em Nova York, porque o pessoal jogava os computadores no lixo. Boa. Ai, caraca, mano. Eu acho que assim, só pra gente encerrar essa primeira fase nostálgica, vamos falar dos saudosos serviços de e-mail que a gente tinha 1 mega de e-mail, 2 megas de e-mail. Nossa, incrível. Caraca, era muito bizarro isso aí. Eu lembro, o Hotmail tinha 250 mega, assim. Eu lembro que teve uma época, era incrível. Ah, não, mas aí já era novo, já. Não, o Hotmail já veio bombando já. Exato, veio pra quebrar os outros. O Zipmail era 1 megazão forte, ou era ele que tinha 2 megas e quebrou os outros que tinham 1. Cara, eu não lembro. Já tinha vários, mas era tudo cagado. Mas, porra, era um negócio que hoje em dia a gente não se preocupa mais com o espaço, né, em e-mail, por exemplo. Sim. A menos que você tem um volume muito alto. Eu acabei de comprar uma conta de dados no Gmail. Não, mas eu também peguei 7 conto. Mas depende do uso, né? Se o uso é mais profissional, mas, né, pros meros mortais ali, que recebe propaganda, tipo eu. Não, o bizarro eu acho que era ter 50 e-mails, né? Você tinha que cadastrar um e-mail para cada provedor que você utilizava. Ah, sim. Então, era IG, você fazia o seu e-mail do IG, era BOL, aí e-mail do BOL, Cidade Internet, SBT Online, UOL, você tinha AOL, tipo, 500 mil e-mail, e tipo, tu não sabia qual que era o teu de verdade, né? Acho que quando veio o Hotmail, aí sim, o pessoal começou a ter a ideia de ter um e-mail só pra pessoal, né? Como e-mail pessoal. Rapaz, o Frosk foi a melhor coisa que eu já inventei. Frosk, qualquer coisa que você mandasse, chegava pra mim. Era Frosk, @bol, Frosk, @zipmail, Frosk, @hotmail, era isso aí. A ideia do Pokémon BR foi mais ou menos essa também, mas era Pokémon Marinha, era pior ainda. Nossa. Então, melhorei bastante meu nick. Tá certo. Bom, e agora então assim, vamos realmente então, entrar na parte do dev mesmo, né? O que era o desenvolvimento de software, que na verdade, naquela época era uma definição só, que era o webmaster. Você foi webmaster até quando, Ender? Na verdade, eu era webmaster plus, né? Porque até na tomada eu ligava os computadores lá. Você era full cycle. Full cycle. Mas você sabe que a maior dificuldade de desenvolvimento da época, a gente não se toca agora porque é fácil pra gente. Você tinha que pesquisar em livro, não tinha internet na época. Era muito rudimentar. Você hoje quer fazer uma coisa em React, você, como é que faz isso aqui mesmo? Você vai no Google, pesquisa, você tá lá, 500 formas. Antigamente não tinha, você tinha que sair na rua, na livraria, procurar alguma coisa e comprava um livro 2 anos defasados. Nossa. A modernidade disso, e o Pokémon vai saber porque o PHP foi quem realmente popularizou isso, era um arquivo chamado .chm. Que era um arquivo que vinha toda a documentação, toda a API da linguagem, e você tinha aquilo offline. Você abriu um helper lá, né? Você tinha toda a referência de todos, exatamente, você tinha toda a referência da linguagem. Muitas linguagens vinham com seu help em HTML ali para você dar uma navegadinha, porque tinha que ser offline mesmo. Em 98 também não tinha esse monte de linguagem que a gente tem hoje, não tinha Node, não tinha Java, era C puro, C++ e olha lá, né? E algumas linguagens script, né? Uhum. Era complicado fazer alguma coisa. Exato, tanto pro PHP, pra quem não sabe, ele veio do C exatamente por isso, né? Era a ideia do Rasmus lá, ele fazia o que a gente trabalhava como livro de visitas, né? Guestbook. Ele queria fazer um pra ele e pegou o C, criou uns scripts em C, e aí o PHP veio disso. A outras linguagens que a gente tinha era Perl também, que também dava pra você fazer conexão com a internet, e o próprio CGI, né? Que a gente usava o próprio protocolo como linguagem de programação. Era muito da hora. É verdade. Aliás, todas as linguagens atuais derivam do C, na verdade, né? Grande parte delas, não todas, mas grande parte. Não, grande parte, acho que mais de 90%. E a minha grande sorte é que minha linguagem era C, né? Então, foi fácil migrar por isso. Entendi. Mas assim, o dia a dia do trabalho do webmaster nessa época era fazer... O que era feito? Assim, é lógico, você foi trabalhar no chat do UOL, né, e tal. Mas além disso, era o quê? Realmente, atualizar a página do UOL era o trabalho do webmaster. Era trocar informação, trocar imagem, era isso que você fazia na época. Na época do UOL nem tinha webmaster, né? Tinha lá o pessoal que é jornalista, né?
Nós queremos fazer isso aqui. Desenhava a página, a gente se virava, né, para botar aquilo em produção, né? Imagina fazer isso sem nenhum framework moderno, né, sem nenhuma biblioteca moderna, só na base do HTML puro, né, e CSS. O negócio era complicado, né? Demorava muito tempo, né? Isso até o 2000 e 2000 e pouco era assim, né? Muitos sites eram assim, né? Tipo, você realmente... Sim. Tem site até hoje que o pessoal faz dessa maneira, que é pegar o HTML e modificar. Na verdade, era Ctrl+C do que já estava lá e jogar o conteúdo novo, né? Era basicamente isso. E naquela época tinha umas ferramentas tipo front pages. Sim, maravilhoso. Nossa. É verdade, o Office tinha um front page. A gente usava muito front page porque facilitava muito, né? Só que o código era uma tragédia, né? Não olha pro código, aceita o que ele gerou, coloca lá e já era. Gerador de código é isso aí. Você não pode se pegar, não. E tinha um agravante, como a banda era muito restrita, né? Um arquivo muito grande, na hora de carregar, era 2 dias carregando uma página, né? Mas ainda era algo aceitável, né? Tipo, porque eu lembro mesmo, tipo, é o que tem, vai desse tamanho, vai demorar pra carregar. Aceita que vai demorar pra carregar. Tipo, você abre uma página, ela vai carregando em linhas, assim. Mas sabe uma coisa legal? A gente não botava muito lixo no código. Quem gerava lixo era a... Sim, certamente. Quem gerava lixo, na verdade, como ele falou, tipo, front page, talvez o Dreamweaver, que também gerava muito lixo no código. Mas quem programava não colocava lixo, sabe? Tipo, de colocar um monte de coisa que não precisa. Não, era o que a gente precisava, a gente colocava. Criava, por exemplo, JS. Criava um arquivo chamado scripts.js e só tinha os scripts que a gente usava. Sim. Entendeu? Tipo, hoje em dia a gente sai tacando biblioteca e framework que a gente não vai usar porcaria nenhuma, só pra colocar. Verdade. Nessa época, tinha essa questão. Sim, cara, é verdade, né, cara? O meu primeiro site online foi front page 95 ainda. E eu lembro de fazer ele... Express ou full? Porque o Express é do pobre, né? Da pessoa pobre, e o full é da... O full. Aqui é Playboy. Aqui é Playboy. 95. É full. Da galera de Playboy. E eu lembro que você montava nessa época ainda de forma extremamente visual, tipo o Word, né? Você saía formatando e tudo. E aí eu lembro que você tinha na aba aí em cima, você tinha a aba Source. Eu lembro que eu clicava naquela aba Source como quem tava olhando nos portões do inferno, assim, olhava só de cantinho, assim. Verdade. Falava, nó, credo, volta pro view aqui, e é isso. Eu não sei se vocês passaram por isso também. Um dos pré-requisitos que normalmente o pessoal que fazia os designs mandava pra gente é o seguinte: a página não pode ter mais do que 3K. Nossa. Verdade, tinha isso também. Imagina um requisito desse. Por esse motivo aí que a gente falou, cara. Não, o front page gerava pra gente, mas tinha que rebolar depois pra reduzir, né? Caraca, e assim, é engraçado, né? Naquela época existiu, né, muito essa preocupação, só que aí a gente vê que com o tempo, e aí a gente pode dar espaço pro Frost falar mais, que o Flash chegou um momento que ele cagou pra isso tudo, né, não? Sim, exato, foi exatamente isso. O Flash cagou. Não, mas antes disso, nós vamos falar o seguinte. É uma boa transição, Fernando, mas tem um período antes disso que é o seguinte. O que o Wender falou da questão das páginas, a gente não tinha o conceito de CMS. Então a gente trocava arquivo por arquivo, saía, né, todos os arquivos estáticos e tal. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eles descobriram que a internet poderia ficar mais alegre. Uhum. E eles queriam movimentos e cores. Ah, E aí, antes do Flash veio um negócio chamado Java Applet, veio um negócio chamado GIF. Pega Penuke. Exato. E de repente algo seguiu o teu mouse e você não fazia nem ideia por quê. Em toda essa época de alegria da internet, antes do Flash. E essa época foi muito divertido. E o GIF animado, né? Sem esquecer, né? Foi o começo do JavaScript. o GIF é dono da internet até hoje, né? Esse veio pra ficar. Exato. Mas foi o começo do JavaScript isso aí, né? O JavaScript ele foi feito para manipular essas coisas que a gente achava muito legal, porque a gente, no Windows, quando você era usuário e usuária de Windows, você queria fazer que o mouse tivesse rastro, que tivesse borboleta. Tanto que eu tenho um stand-up que eu falo que as 3 coisas fundamentais que o JavaScript veio para salvar, uma era trocar o seu mouse por uma borboleta, a segunda é trocar a barra de rolagem pelas cores bizarras, e o terceiro que também é para o pessoal não roubar o código, então bloqueava o clique no botão direito, não sei se vocês lembram. É verdade mesmo, o pessoal usava isso mesmo. Aí você vira o rei. Então eu acho que o JavaScript era para isso. Então, vários jogos promoveram grandes GIFs. Né? O Diablo foi um dos jogos que mais virou GIF, aquela estrela, nunca lembro o nome daquilo, enfim, tinha GIF, é uma barbaridade. Aí vieram os Java Applets, e os Applets trouxeram o 3D. Né? Os Applets trouxeram aquela textura um pouco mais digital, sem ser imagem, sem ser bitmap, assim.
E aí era aquela coisa, sua página abria e no meio dela tinha um bloco falando, pera aí que eu tô carregando. Aguenta aí. E um bloco cinza, né? Exatamente. E aí a gente, de fato, transiciona para esse período que o Fernando tá falando, que foi um momento do Flash, dessa outra mídia, que é quando o povo simplesmente falou assim, dane-se pro peso dentro da página, a gente vai jogar o que a gente quiser aqui. Não, e o Flash só acabou porque o Google impôs, né? Porque senão estaria até hoje aí. Não. Eu como alguém que sustentou uma família muito grande com Flash, eu posso dizer que não foi exatamente isso. Foi o tio Steve Jobs, mas a gente chega lá. Foi a Apple que... Sim, também. Mas, de fato, assim, eu lembro até hoje, com carinho, tem essa pessoa aqui no meu coração. Um amigo meu me chamou na casa dele para mostrar o Flash instalado no CD. Eu esqueci o nome anterior ao Flash agora, mas ele ainda era da família. E aí ele me mostrou e eu testei, eu fiz uma bola virar um quadrado, fiz aquela animação da bola virar um quadrado. E eu falei, liga pro George Lucas que agora é nós. E essa época do Flash era legal, porque teve a transição também dos botões, né? Que a gente fazia tudo em Fireworks e não mais usava os botões padrões do próprio HTML. Então, eu acho que agora a gente pode então fazer assim, entrar no... Porque esse ponto aqui vai durar. Chama-se o que a macromídia fez pela internet nessa época, né? Não como linguagem, mas as ferramentas, né? Na verdade, o que elas proporcionaram, né? Tipo, cara, o Simpson, vamos, então vou puxar aqui a primeira, porque onde eu naveguei mais, que foi o Dreamweaver, né? Que ele, tipo, já permitia já programar, e ele também gerava aquele código absurdo, sabe? Que era o conceito de table full veio do Dreamweaver, não foi? Na teoria, sim. O Dreamweaver teve uma versão que era o Dreamweaver Ultra Dev. Eu adorava esse nome. Eu achava que ele tava dando um up na minha produtividade, que eu era um ultra dev. Não era qualquer porcaria. Exatamente. Ele veio posteriormente a ter conectores direto com MySQL e coisas desse tipo, que permitia que você gerasse as suas listagens e tal, mas aí era a mesma coisa. Não olha no Source. Se tu olhasse no Source, tu ia ver umas coisas muito bizarras lá dentro. É bizarro porque eu acho que eu sou uma das únicas pessoas que programava no Source. Eu sempre odiei programação visual. Até hoje eu sou meio cabreiro com programação visual. Até por isso que, tipo, em 2008, quando eu fui aprender C#, eu falei, não, isso não dá pra mim não, é muito visual, não é minha parada. Por causa que eu já tinha essa minha parada, tipo, o Dreamweaver e o front page gerava muito código lixo. Eu falo, não, vou fazer o meu código aqui e vou ficar vendo. Aí tinha um problema, pra quem não programava visual, que também era pra quem programava. Quando você botava pra rodar nos navegadores, se você rodasse no Netscape, era um jeito, se você rodasse no IE, era outro, aí tinha todo esse problema. Esse era o meu pesadelo. Verdade. O preview do Dreamweaver não encaixava com browser algum. Na verdade, até hoje, pensando, eu nem me lembro o que era a engine que eles usavam para fazer aquele preview, mas de fato não encaixava. Mas assim, a questão é como IDE, por exemplo, eu me lembro disso, que eu dava um curso numa SOS Computadores da vida aí, de 40 horas de internet. Quando você vai ensinar a galera no começo, você manda eles fazerem no bloco de notas, né? Aí eles vão, aquela coisa no preto e branco. Mas aí na hora que você joga eles pro Dreamweaver, que eles ficam num botão e falam nova tabela, quantas linhas, quantas colunas, eles ficam muito bravos. Eles ficam muito bravos de saber que havia um botão que poderia fazer aquilo mais rápido. Mas assim, eu acho que o Ender pode falar também, quantas vezes você escreveu na página em um site que essa página é melhor visualizada em 800 por 600 no Internet Explorer. Porque era a maneira que a gente tinha, né, de manter padrão, né? Era um padrãozão mesmo, melhor, exatamente. Não tinha esse negócio de ser recessivo, não. E tinha também o extremo que eu falava assim, essa página não funciona no seu browser, por favor, instale outro. Era assim, tinha isso sim. A parte boa disso é que quem era dev que podia mandar na parada, tipo... Sim. Ou você usa o que eu faço aqui, ou você não vai usar. E as pessoas não tinham medo, tanto que a gente escondia botão de entrar, que tinha muito isso, né? Tinha uma tela que era só pra você entrar, aí tinha um botão escondido em algum lugar, aí você achava o botão, clicava, e aí sim você entrava no site. Então, tipo, a gente não tinha muita preocupação, vai vir 10 pessoas ou 1000 pessoas. Problema, se quiser entrar no site, acha o botão que tá escondido, ou atrás de um GIF animado, alguma coisa disso. Aí você consegue entrar no meu site. Ou depois daquele load maravilhoso em Flash, assim, aí pode entrar no site. Mas, você falou do navegador também, sem discorrer da macromídia muito, mas de fato houve um período onde a gente se livrou do Netscape de vez, foi pro Internet Explorer
E foi só isso por muito tempo. Cara, era muito domínio de mercado, né, cara? O Firefox estava ali, mas ele era bem coisa de desenvolvedor. O usuário mesmo não tinha boca. Era Internet Explorer e ele se atualizava à medida que o sistema operacional se atualizava. Era o padrão, né? E como todo mundo era desktop, você não fazia design responsivo. Tanto que nessa época o IE5 e IE6 dominaram. IE5 e IE6 dominaram muito tempo durante isso, exatamente por essa... Tá preso à atualização do sistema que hoje a gente vê, toda vez o Windows, o Linux, tipo, se atualiza toda hora, toda semana. Demorava anos para vir uma versão nova, se viesse o patch, você nunca instalava se tivesse patch. Agora, porque a internet agora tá mais rápida, né? Então, antes não era tão disponível assim, para baixar. É só olhar os números, né? O Windows 95, depois o 98, aí saiu o 2000, que era Enterprise, pra sair, então, o XP, se eu não me engano. Então, assim, esses períodos eram realmente gigantescos. Vista. Não, o Vista não, né? A gente tenta esquecer esse negócio. Vista, tem que lembrar. É importante pra história. Não, peraí. Não. Outra coisa importante de se mencionar, então... Não vamos ter que voltar na Macromedia depois, mas era a habilidade do desenvolvedor em formatar máquinas nessa época. A gente formatava um Windows como quem comia um café da manhã. Era uma coisa que acontecia rapidamente. Você pulou aqui o maior motivo disso. Windows ME. Ah, sim. Nossa! Porque não tem nada que fale mais Y2K do que o Windows ME, Millennium Edition. Cara, aquilo foi um erro de tamanhos. E o bug do Millennium, que também tá atrelado exatamente com isso. Exatamente. Eu acho que o bug do Millennium foi o Windows ME, na verdade, né? Essa foi a... A gente esperou que ia ter um parado, eu acho que foi o Windows Millennium mesmo. Mas aí antes, entre esses dois ainda teve o Windows NT, né? Que foi aquela versão Enterprise. Enterprise, sim. Que depois gerou o Windows 2000 Enterprise também. Isso. Mas voltando à Macromedia. A Macromedia, na sua suíte principal, ela tinha o Dreamweaver, ela tinha o Flash, o Fireworks, e eu fugiu agora aqui o... E mais um que ninguém usava. Isso. Provável. Mais um que ninguém lembra, que ninguém usava essa porra. Tem mais um que ninguém usava. Era a Macromedia que tinha o Code Fusion também? Tinha uma ferramenta pra edição? Não, sim, o Code... Não, isso. Não. Ui, não, pelo amor de Deus. É que o Code Fusion é a linguagem, coisa linda de Deus. Isso. Que era uma linguagem orientada a tag, né? HTML. Isso. O Fireworks, ele popularizou a questão de você... Quando você queria pegar um design que era impossível, aí você simplesmente saía no Fireworks e saía fatiando. Isso foi muito antes do Capitão Nascimento falar fatiou. Isso já era o Fireworks lá. E a gente fatiava aquele layout em 5 milhões de fatias, né? Exportava ele em table full pra caraca, né? E ele gerava aquilo que veio a ficar muito conhecido, que era o GIF vazio. Então ele tinha um GIF vazio de 1 pixel que ele estendia pra tudo quanto é lado. Nossa. E aí, na hora que você abria esse site na internet, carregando mesmo, era o famoso site cortina. Ele vinha de cima a baixo, abrindo de pouquinho em pouquinho, assim. Sim. E aí, o que você fazia? Você importava ele no Dreamweaver, né? Aquele HTML todo horroroso, e aí você pegava a parte do meio ali, apagava a imagem e alivia a parte dinâmica. Entendeu? Então, todo o contorno do site era uma fatia horrorosa de HTMLs e imagens. Um texto pra quê, né? Uhum. E ali no meio você inseria o famoso menor interrogação eco alguma coisa. já PHPzão já, né? PHP de outro. Não, mas hoje em dia o front faz a mesma coisa, cria um elemento que não existe e bota tudo dentro dele. Então o pessoal, eu acho que aprendeu em algum lugar isso aí. tá, o padrão bem antigo, né? Aí o Dreamweaver veio com a melhor função de interação, que foi, e aí a gente pode ir pra frente, que foi a conexão com FTP. Nossa, isso eu lembro. Nossa, então, é que aí, né, é o ponto que tá ali, né? Deploy, CI/CD, esse termo bonito, da onde, né? Não existe isso não, gente. CI/CD. A gente tinha, era bom que quem era dev nessa época tinha realmente, tipo,
medo de subir a sua aplicação, porque ela poderia simplesmente corromper o arquivo e tu não recuperar mesmo, tipo, não recupera. Corrompeu, tipo, e aí? E rollback, não tinha rollback. O rollback era a cópia que tinha a tua máquina e subia em cima da outra. O rollback era .back, .back2, .back. Antes de subir a página, você salvava aquela lá com ponto backup de alguma coisa. Aham. Sim, exato, porque se quebrasse, Se desse merda, era ser nome. se rebentasse na hora de você mandar o FTP, que acontecia isso direto, não sei por quê, que corrompia, a tua máquina corrompia, era esse problema que dava mesmo. E um passo antes, se existisse ESLint na época, não tinha um site no ar, cara. Não passava Verdade, não passava nenhum, verdade. não tinha nada, não subia nada. Eu lembro do Dreamweaver ter alguma coisa de auto-indentação ali, mas era isso. Era no máximo uma indentaçãozinha ali, mas eu não tava nem aí o que tava dentro da indentação. Mas não tinha padrão de indentação também, né? Nenhuma linguagem tinha padrão de indentação. Assim, acho que só o Python, talvez. Exatamente. Quebrava a linha, 2 espaços. Não existia padrão nenhum de nada, né? Não tinha padrão de nada, não. Era a casa da mãe Joana mesmo. Era tudo mato. Então, aí, claro, eis que chegou o Flash. E o Flash chegou pra falar assim, dane-se, eu vou rodar 100% na tua tela, não interessa. Ele foi o primeiro, Flash é pioneiro em responsivo. Não, pera. Você tá falando de ele vai rodar em 100% de espaço ou em 100% da sua CPU, que ele engolia inteiro também? Tudo. 100% da tua banda, 100% da tua tela, da tua memória. Exato. E aí ele vem com aquela coisa do vetor, o vetor que podia esticar. Então se você tivesse, né, você não tinha mais aquele problema do Fireworks, do ficar limitado 800 por 600, como o Ender estava falando. Você podia deixar ele, né? E aí ele vem com toda aquela animação, aqueles menus com efeito de vidro, aquela coisa breguíssima. Nada podia estar parado. Você tinha que clicar e o teu site tinha que girar igual um carnaval antes de chegar na próxima tela. Tinha que ser tudo animado. Tinha que ser tudo animado. O scroll... Tava muito parado, né? Tava muito parado agora dessa época. Exatamente. O Pokémon falou do scroll. Todo scroll em Flash tinha que ser extremamente customizado. Barrinha do Windows jamais. Transparente. Tinha que ser uma loucura aquilo. E aí, assim, onde a galera realmente chutou o balde na questão do peso do site. Porque aí inventaram uma coisa chamada preloader. Nossa. Opa, aí é show, hein? Olha, eu fui contratado para inúmeros freelances onde eu só desenvolvia o preloader. Eu era especialista em fazer o preloader mínimo, que ele tinha que ter 5K, para carregar o site que vinha a seguir, que tinha 10 MB. Eu tinha que ser um preloader bonito e leve, né? Porque a pessoa ia ver aquilo por muito tempo. Isso, e eu lembro que eu... Não, bonito não precisava, era só ser leve, porque bonito... Nada, aí a pessoa ficava distraída um tempão olhando aquele preloader ali, tipo, uau! Exatamente, eu fiz um preload de Arkanoid uma vez, aquilo foi exatamente, a bolinha ali pingando pra cima e pra baixo ali, aquilo foi um barato, 20 KB. Até hoje, pra mim, o preload da Google, ele é hipnotizante, cara. Quando você vai configurar as coisas em casa. Ele fica girando lá a bolinha. Sim, ele é muito hipnotizante. E essa foi essa época que é estranha, que foi a época que a nossa internet não tava tão veloz, nem um pouco, e a gente tava, né, tocando horror pro peso do site, e hoje que a nossa internet tá ridícula, a gente tem que ficar fazendo bundle de JavaScript de 30k. Flosky, você entrou numa parada que eu sempre falo, cara, é exatamente isso, tipo, não faz sentido. Agora a gente pode fazer pro infinito. O JavaScript faz isso com o Node Modules lá, mas, né, cara, podia usar isso para o bem, não para o mal. O Node Modules é o equivalente, né? Mas que a gente pulou uma parte ali, né, do mobile. Então, tiveram que diminuir muita coisa de tamanho, porque muita gente acessa no 3G ainda no Brasil, né? 4G, 3G. Então, aí o site responsivo, ele também tem que ser leve, porque tem gente que está acessando numa rede que tá mais ou menos, né? Mas se o Flat tocou foda-se lá atrás pra isso... Não, porque a gente fala do 3G, mas, pô, na época do modem, era pior que 3G, pô. E a gente botava o balão no flash top. Vamos comparar aqui. Eu não sei, o 3G é 1 mega? Uhum. Então, o 3G, o que ele equivalia? Eu não sei, realmente não sei. O 3G, o que ele equivale na velocidade da internet? 1 mega? O que é? Muito maior do que qualquer modem 56K que você já teve na sua vida. Esse é o resumo. Eu também acho, concordo. Claro. Vamos botar assim, 250 KB.
por segundo. Mas o lance não é, bom, não sei. Não é velocidade, né? Mas tem também os pacotes de dados, né? Não, sim. Claro. Você não pode ferrar seu usuário, né? Não, assim, o que matou. Já vamos então enterrar logo pra gente seguir em frente. O que matou o Flash, e abre um parênteses aqui, houve um Flash Mobile que era a versão FME, que era horrorosa, limitadíssima, não prestava, se 50 segundos disso ou foi 50% da sua bateria, enfim. Mas o que matou foi justamente quando o iPhone foi lançado, o Sr. Steve Jobs falou: eu não vou colocar isso porque esse negócio acaba com a minha bateria e não vai. Não era questão de peso, não era nada, era que o processador não avançou, entendeu? E a coitada aí até então era Adobe já. A Adobe ainda tentou lançar um compilador de flash para iPhone, mas não adiantou, foi nada. Teve gente que apostou nisso, né, Frost? Eu. Teve gente que achou que ia rolar. Lembrei, o que era o Shockwave? Exato, isso que eu acabei de pensar, Frost. Era o Shockwave, era o dos jogos. Era dos jogos. O Shockwave era o que tinha 1 milhão de jogos em Shockwave. Isso. Nossa. Era tipo um flash para jogos. E tinha, eu acho que também já tinha um Photoshop nessa época aí, hein? Mas tinha um carinha que programava isso, eu tô tentando lembrar um cara, eu vou ter que abrir aqui, cara. O Shockwave era isso, a gente teve o Flash, o Shockwave, e aí teve o Silverlight, que foi o que a Microsoft veio para tentar bater com o Flash nessa época aí, nessa transição antes do Flash morrer. Tanto que o próprio Netflix usava Silverlight nas suas primeiras versões, né? Java não, né? C Sharp, Java. C Sharp. Eu falei Java? Você falou Java. Se era da Microsoft, impossível ser Java. Eu falei Java, desculpa, era C Sharp. Cara, assim, eu acho que teve muita... A gente falou, né, muito, já, tipo, a gente variou, né, no tempo entre ir e voltar e tudo mais, mas eu acho que a gente pode falar, tipo, ainda algumas bizarrices que a gente tinha, porque antes até mesmo do Flash, por exemplo, tipo, a gente tinha, né, JavaScript, mas ainda assim, era uma animação ou outra, que é a borboleta no mouse, né, Pokémon, mas também tinha umas tags direto no HTML que fazia isso, o saudoso Marquee. Sim, Marquee, coisa linda. O Marquee ficava girando o texto na tela e você tinha direções para onde ele podia rolar. E, cara, por quê, né? Por que fazia isso? Vamos tentar contextualizar pra moçada de hoje. Quando você tá vendo uma live de algum gamer no Twitch e tem aquele textinho passando embaixo, assim, que parece... vai rolando pra um lado e pro outro ali, assim, ó, falando alguma coisa, ou se você é uma pessoa mais pra frentex e vê ações passando na tua... aquilo era o Marquee, só que no HTML, devidamente formatado. Bonitinho. Era a carência de animação, né? A gente foi inventando coisas, né? É verdade, André, verdade. Customização zero. Você não customizava nada, não tinha velocidade, nada. Não tinha nada, mas passava, gente. Passava. Mas acho que é isso que você falou, tipo, o HTML, ele realmente era uma marcação. Hoje em dia você consegue trazer, tipo, componentes com CSS que naquela época não existiam. Tipo, o CSS era quase tudo inline, e era para modificar um elemento que era parado e é isso. Então o Marquee, eu acho que é meio que isso. Tipo, eu sei que não vai estar nada animado, vamos botar alguma coisa aqui pro pessoal achar que a gente tá evoluindo. Só para não dizer que eu não cumpri com a promessa aqui, eu fui ali e googlei, era o Macromedia Director. É o que editava as coisas. Era ele quem fazia os shockwave dos jogos. Por isso que ninguém lembra. Exatamente. Se o Frost que teve que buscar, ninguém vai lembrar mesmo. Exatamente. E das tags também que se usava era você começava o seu site, a primeira coisa que você fazia era dividir os frames dele. Então o frame de cima era o menu, o frame da esquerda, o frame de cima era o cabeçalho, o frame da esquerda era o menu, da esquerda era o menu, e aí do meio era o que trocava o conteúdo. Então era aquele jeito que você fazia assim, você clicava no menu esquerda e só o miolo alterava. Menu parado ali. E era frame mesmo, não era iframe, não. Frame, não, era frame, era a tag frame set. A tag que encapsulava tudo é o frame set, e aí tag de cada uma era tag frame. Exato. Eu tenho uma piada que eu faço no meu stand-up de PHP, que eu falo que o PHP consegue rodar, tipo, jogos por causa que eu conseguiria fazer site com 4 frames. Só que quando eu faço essa piada, ninguém ri, porque ninguém sabe o que é frame. Eu, tipo, ó, isso aqui tá em 4 frames. Aí tem, tipo... Eu ri, Pokémon. Eu ri, velho. Eu vi e eu ri, tá? Só pra te avisar. O que é 4 frames? Ninguém sabe. Aí, tipo, eu colocava um LFoot 98. Coisa linda de Deus. Que tem um frame só, porque era só um.
Mas as pessoas não sabem. Mesma coisa que vocês falaram mais cedo, Java Applet. Eu tenho uma piada na palestra de JavaScript que eu mostro um Java Applet e falo, pessoal que quer aprender a escrever JavaScript, olha isso aqui. E ninguém ri, porque ninguém sabe o que é Java Applet. É engraçado essas paradas, porque tipo, eu acho que a gente pegou uma época que era muito dificultoso. Acho que o Ender falou muito bem essa parte, que tipo, era muito dificultoso. Então, a gente batalhava muito para aprender um pouco. Hoje em dia a gente tem muita variedade de tecnologia, tem muita variedade de tudo. As pessoas não param para pensar, como é que devia ser fazer site na década de 90, tipo, no início dos 2000? Tipo, não, eu faço aqui minha parada e tá bom. Tem muita coisa, né, que, tipo, basicamente tinha muito site que ele era basicamente uma versão online de um cartão de visita da empresa, né? Isso. Era só isso, tipo... Era o que você fazia, site de advocacia, Uhum. da lojinha, você entrava lá e conheça-nos nossas notícias. Aí tinha alguma coisa assim, contato, galeria de fotos. Era isso aí. Os mais modernos tinham um blog. Verdade. Muito mais modernos, quer dizer, né? Já era um luxo, né? Hoje em dia existe um conceito de micro front-ends e eu me lembro de que também tinha portais que, tipo, como era separado em vários frames, você tinha algo parecido com o que hoje é micro front-end, porque você atualizava só um pedacinho só dele, não é? Não só o micro front-end, o micro back-end também. Sim, exato. Porque tava separado, né? Eu fazia isso de uma certa maneira, grosso modo, fazia isso aí, né? O microserviço, né? A ideia já tinha, tipo, na teoria. O microserviço não com esse nome e com a precisão que tem. Exato. Outra coisa que tem aí que o pessoal do JavaScript fala que é moderno, Ender, não sei se você já ouviu falar, o pessoal novo aí que fala que tem a questão do server-side handling. Rendering, server-side rendering, renderização, como se isso fosse novidade. Uma coisa nova, uma coisa moderníssima. Eu já falei, vamos lá. Todo mundo junto comigo. Menor, ponto de interrogação, eco. Tá aí, ó, SSR. Pronto. Igual. Exato. Uma diferença que eu notei muito, uma coisa que é o outro lado da moeda, né? A gente tinha pouquíssimo recurso naquela época. E hoje nós temos recurso demais, está sobrando recurso. Você não precisa bater 500 mil linguagens de programação. Nós temos hoje 500 mil linguagens de programação. Nós temos 500 mil ferramentas. Toda hora alguém lança, eu lancei agora um framework que vai melhorar a sua vida. Cara, aí não melhora nada. Verdade. Olha só, a questão, só para dar um exemplo, a questão do GraphQL. Eu trabalhei um GraphQL tranquilo. A primeira vez que eu vi GraphQL, os caras enchiam a boca para falar, não, o que é um mutation? Eu falei, que porra é essa de mutation? Cara, o mutation é o write, é um write no banco de dados, pô. Por que não chamou de write? Aí chamou de mutation. Quer dizer, eles pegam a linguagem que já existe e criam uma linguagem nova em cima. Uma mutation nada mais é de escrever. Uma query é um read. Então, sabe, aí complica à toa. Quer dizer, tá certo, tem que evoluir. Tem que ficar descolado. Isso. Mas evoluir uma coisa, né? Pegar a mesma coisa e trocar de nome. Trocou de nome, sabe? Por exemplo, no REST você tem o put, o post, tudo bem, que vocês fazem uma distinção, né? O post é para gravar uma coisa nova, o put é para atualizar, faz sentido. Mas no GraphQL eu falei, mas até hoje eu penso, por que mutation, né? Por que não botou write? Sabe o que não tira da cabeça? O GraphQL é o REST que sempre retorna 200 OK. É por isso que inventaram o GraphQL. Porque todo mundo mandava 200 OK. Vamos fazer uma palavra que realmente retorna 200 OK? Exatamente. Inseriu 200. E o pessoal, quando cria uma tecnologia nova, eles criam aquilo dizendo que aquela é a salvação da humanidade, né? Cura até câncer. Cara, e não é assim, cara. Não, mas sabe? Mas eu concordo com o Ender que, assim, desenvolvimento é uma das poucas coisas que a gente não faz o saudosismo, aquele saudosismo da geração anterior que fala no meu tempo que era bom. Sim, exatamente. Não, hoje que tá bom. Hoje que tá legal, hoje que tem documentação, tem... A gente fala, vocês não sabem como era no meu tempo, vocês têm... É fácil hoje. Verdade, Não, exato, mas eu não falo mas eu não falo isso no sentido de ruim, de fácil. Hoje que tá bom mesmo. Quando falam que, tipo, codar é fácil, hoje tá fácil. Não, eu falo fácil, mas é isso, entendeu? Não falo, tempos bons. Não necessariamente. Sim. Né? Mas, de fato, era assim, o que acontecia? Por você ter, nessa época, vamos falar um pouco mais do dia a dia, então, agora.
Por você ter menos mídias sociais, menos coisas, vamos colocar assim, menos coisas que te distrairiam, e por você ter menos Stack Overflow nessa época. Que Stack Overflow? Exatamente. O que acontecia? Era o famoso heads down. Era você, teu computador e o teclado fritando o dia todo. Isso. Entendeu? Então, você não tinha aquela coisa, vou checar um Facebook, um Instagram, um Twitter ou qualquer coisa assim. Era Capitão Nascimento de novo. Missão dada, missão cumprida. Você chegava, partiu. É dessa época que vem, né? A impressão de que o programador é um ser antissocial lá, porque era isso mesmo. Ficava lá, ele e o computador. Verdade mesmo, Gabi. Exatamente. Você não tinha isso. Não, falando do dia, nessa época você não tinha um negócio chamado Daily Scrum ou qualquer coisa parecida com isso. Não, jamais. Você chegava para continuar o que você não terminou ontem, e assim continuava. Entendeu? Exato. Cansei de chegar para trabalhar com mínima interação entre a equipe, assim. Era oi, bom dia, alô, valor, e é isso, passava o dia inteiro. Né? Então, de fato, essa época, vamos pensar então, cada um aí pode falar aí. Como era o seu dia do escritório nos anos 2000 no que diz respeito ao trabalho? Tirando o papo do cafezinho, que isso não mudou, isso era sempre, mas a questão do falar com o time, sabe aquela reunião diária que hoje a gente chama do Daily Scrum, mas aquela coisa do confabularem com o time, assim, vocês faziam como? Não fazia, né? Em resumo, tipo, chegava e já sua tarefa já tinha sido enviada para você pelo seu gerente e, você tem que fazer isso, e o gerente que tinha que saber se o que você tá fazendo, outra pessoa já não fez pra te indicar alguma coisa, cara. É verdade. Tinha alguma coisa diferente ainda antes disso? Depende do tamanho da empresa, né? Eu, quando eu comecei, que eu era colega do Fernando, era uma empresa pequena, então eram 1 ou 2 programadores para cada parte. Ali a gente era, sei lá, a gente era em 4, acho, né? 4, isso. E então não tinha essa colisão do que um tá fazendo e o outro não tá. Então depende do tamanho da empresa. Eu comecei a trabalhar em empresa grande a partir de 2010, né? Um pouquinho antes, mas ela não era tão grande. E aí tinha esse negócio de sincronizar o que você estava fazendo, mas antes era um programador, uma tarefa, e é isso aí. Faz até terminar, e que seja no prazo, né? Tem essa também. Esse é outro ponto, né? As tarefas já vinham já com prazo, já. Eu sempre falava, toda tarefa que eu tinha, a primeira coisa que vinha pra mim era o prazo. Ó, você tem que fazer uma coisa até daqui uma semana. Eu falei, beleza. O quê? E atualização de portal, então, como que seria, né? Tipo, porque chega a notícia, eu lembro, em algum momento eu atualizei site de notícia, e a hora que a notícia chega, ela tem que ir pro ar agora. Não importa o que você tá fazendo. O Ender, você chegou a atualizar portal também? Esse portal grande? Sim, eu comecei numa empresa pequena que era o UOL na época, que virou uma empresa grande. Cara, e tinha muito disso, tem que dar notícia de qualquer maneira, né? Obviamente a gente desenvolveu ferramentas que não tinha na época para deixar o jornalista mesmo atualizar, né? Você restringir a área que ele tem que escrever, tinha um preview, mas no início não tinha nada disso. A gente pegava o texto dele, colocava na página e publicava, né? Isso. Até que tiveram a mágica ideia de fazer um admin, alguma coisa ali que a pessoa coloca. E nós lá fomos pioneiros, porque não existia nada disso. Nós tivemos que desenvolver internamente isso. Era tudo hard code. O famoso ai de mim. Exatamente. Então, a outra questão era o seguinte, eu tava pensando aqui na questão mais do programador também, no dia a dia. Quando o bendito do SVN, nós vamos falar, segura aí sobre o SVN, tá? Meu Deus. Segura, nós vamos chegar lá. Eu prefiro SVN, tá? Tá, calma. Antes disso, tinha a questão assim, se você tivesse mais de uma pessoa trabalhando no projeto, né, como você compartilhava os arquivos? Então era o famoso pasta de rede mapeada. Isso aí já era para dar pano pra manga de dar ruim, que era uma barbaridade, né? Aí você tinha aquele Apachezinho, aquele IS rodando e falando onde que raios estão os arquivos que você quer que eu jogue aqui, mas tudo bem, né? A gente eu tinha uma empresa de site, a gente quando fazia site, a gente dividia, você tava falando de dividir tarefa, a gente dividia por tela. Ó, você faz aí o /notícias, eu faço o /contatos, você faz o /galeria, e a gente se inclui aí no functions.inc.php, e é isso aí. Entendeu? A partir do momento que existe um arquivo compartilhado entre todas essas telas, né, que seja, aí começou a confusão.
Aí, se você mandou uma alteração no menu lá e o outro mandou e sobrescreveu, olha, aí começou a confusão. Aí o SVN salva, mais ou menos. Não, aí que não. Na verdade, quem salvou por último tem a versão dele. Foda-se o anterior. Né? Você sincroniza antes, né? Dura você tá ali, já tá 2 dias, né? E não pegou a atualização, nossa. Não, você se lascou. Eu ainda acho que a maior invenção do Linux da Vard não foi nem o Linux, não, foi o mesmo Git, cara. Foi o Git, certeza. Pra mim foi muito mais importante, que o Linux é uma cópia lá do Solaris, né? Que melhorou muito. Mas, cara, o Git realmente foi uma sacada dele. Queria abrir um parênteses aqui para uma empresa visionária nessa época chamada Beanstalk. Esses caras, não sei quem usou isso. Beanstalk, eles fizeram um serviço. Você criava sua conta, aí eles te davam um endereço de FTP. Ainda era FTP. E aí você configurava neles o FTP do seu site. E aí quando você subia para eles, e assim que você fechava a sua sessão, eles faziam o deploy para o seu site. Então cada sessão aberta fazia um versionamento e você podia fazer o rollback. Entendeu? Já era um sistema arcaico de versionamento ali. Exatamente, mas em produção e de FTP. E aí, olha, isso foi lindo. Eu lembro de eu fazendo alguns rollbacks com Beanstalk, porque deu ruim no index.php lá e caiu tudo. Enfim. Se me perguntasse assim, quais são as coisas que você pudesse voltar no passado, você não abriria a mão que tem hoje? Primeiro seria a pesquisa no Google, né? Aquilo que eu falei que, cara, é impossível você programar sem o Google hoje. E segundo é o Git. O restante acho que eu poderia deixar pra trás, mas essas duas coisas aí... Mas o SVN é bonitinho. O SVN funciona. O SVN você dá lock no arquivo e fala, haha, se lascou. Próximo. Tem uma frase do Torvalds mesmo, quando ele criou o Git, que ele fala que o primeiro erro do SVN foi achar que o CVS estava certo. Então assim, entendo que não, tá ligado? Mas a parte boa é que o merge dava menos problema no SVN, hein? Olha a realidade aí. Ah, sim. Cara, mas aí ele pra cada subpasta, ele botava uma pasta oculta.svn, cara, e de repente você não sabia que aquele seu site de 5 arquivos tem 150 MB e você não sabia por quê. Realmente, era uma lixaiada. Verdade, isso é fantástico. Pra publicar, você tinha que apagar, né, os .svn, e a gente tinha um bash pra isso, geralmente, né, que apagava. O Dreamweaver já fazia isso aí, ó, tá vendo? Ponto pro Dreamweaver. O Dreamweaver... O pessoal tinha saudade do Dreamweaver, do código lixo lá do Dreamweaver, criaram um criador de Lero Lero pro SVN. Ai, cara, tá certo. E, assim, a questão também, né, do versionamento, né, além de não existir, né, e de estar tudo compartilhado, quando era pra publicar, além do pessoal do design, também tinha o nosso, né, que tinha o arquivo, o site compactado, numa versão ponto final agora vai, ponto final V2, e agora isso, o site publicado pra gente saber qual que era a versão que tá lá, que a gente tem local também. Verdade, isso aí é padrão. Caraca, mano. Versionamento, foda-se. Também eu lembro de uma coisa que matava muito rede, e acho que você também sofreu muito com isso, exatamente por arquivos de rede salvos lá, e você carregar o projeto em flash na sua máquina, pela rede, e ele fritando todos os hubs e roteadores da empresa. Eu não posso confirmar nem negar a veracidade dessa. eu lembro, porque a gente trabalhou junto. Então, nessa época aí que o Fernandão tá falando, essa era uma época que a gente fazia CD-ROM em flash. Nossa. CD animado. Fazia o famoso CD card. Lembra que era um cartão de visita que na verdade era um CD. Sim. E aí a gente fazia animações que duravam 25 minutos em flash. A animação foi a primeira vez que eu descobri que o flash tinha 65.131 frames de limite na época. Maluco. Enfim, exatamente. E aí, nessa daí, quando a gente fazia o exportar, era levantar da cadeira e braço. Vamos ali, tomar um café, conversar com a galera, saber o que tá rolando. Pra você ver, né? A galera do Flash foi quem inventou o que você tá fazendo, tá compilando. Verdade. Era o Java e o Flash. O pessoal não sabe, mas antes da gente poder ver vídeo na internet, pra gente ver alguma coisa animada, era Flash. Então, vídeo de aqueles flashzinhos de comédia e tal, não era inviável. Não. Como que era o nome do... Mundo Canibal criou nessa época aí, tinha o Cartoons também, o Mortadela. Isso, não, Era baseado em Flash.
E eu lembro que a primeira vez que eu vi o famoso Xiao Xiao, primeira vez que eu vi aquilo foi impressionante. Porque aquilo era de uma produção, aquela luta tinha toda uma direção. Tá, calma aí. Vamos localizar os novinhos que estão ouvindo a gente agora. Fala o que é Xiao Xiao, vamos lá. Desculpa. Então, primeiro, vamos tentar mudar o termo, que novinhos foi um termo totalmente corrompido pela geração atual. Então vamos ver se a gente... Pessoas jovens, pronto. Os millennials. Isso. Não. Aí também é pejorativo, vamos lá. Isso. Millennials também não adianta. Jovens, enfim. Pessoal que nasceu no ano 2000, quando a gente já tava velho. Isso. Xiao Xiao foi isso. Xiao Xiao com X. X-I-A-O. Uma animação que saiu na década 0. Que eu não sei como é que fala anos 2000. A gente fala década de 10, década de 20, a década de 2000 fala o quê? Anos 2000. Exato, década de 0. Mas Década de 0. E essa era uma animação de uma luta de homens palitos. Só que ela era tão bem feita, e não bastasse isso, ela terminava o movimento do Matrix, da câmera 3D girando parada. Nossa, eu vou ter que procurar esse vídeo pra ver de novo. E isso foi algo assim que, primeiro, fez todo mundo se sentir um bosta, porque não sabia, achava que animava, aí o cara fez um negócio com o homem palito e ganhou a internet, né? Mas isso foi o que fez também todo esse boom na animação. E aí, como você falou, o mundo canibal e afins descobriram isso e trouxeram toda ali. Eles foram os pioneiros do... Qual é a palavra correta? Da ociosidade. Né? A gente gastava muito tempo no mundo canibal. Charges.com, tem vários, é verdade. O Charges, exatamente. Verdade. E era tudo quadradinho. E memes também, né, gente? Eu acho que essa aí foi realmente a criação dos primeiros memes de internet, né? Que tinha, por exemplo, o Mamute pequenino, não sei se vocês lembram, Mamute Chiquito. Claro. A Havaiana de pau, né? Do próprio mundo canibal, cara. Havaiana de pau até hoje. Travesseiro de pedra de pau. Eu recebi por e-mail isso. Vocês sabem o que é isso? Chegava por e-mail as informações. Sim, eu lembro. Então, bem lembrado, por falar em uma época boa, essa época a gente tinha os nossos computadores tinham o quê? 256, 512 de mega de RAM, quando muito, certo? No máximo isso. Se tivesse muito, era isso. Então, vamos chutar aqui 256. Você tinha disponível para você no máximo 56. Porque metade desses outros 200 era do sistema operacional e metade dos outros 100 era para um negócio chamado Norton. Ele tava lá na tua máquina primeiro para te proteger, porque nessa época realmente precisava. Mas porque o que o Fernando falou, por isso que me lembrou. Você recebia no teu e-mail um arquivo SWF, você clicava rindo. Você falava, não, vamos aqui, abriu aqui um negócio. E aí era um malware, era um vírus, era o Cássio, derrubava, fritava sua máquina por dentro. Então você realmente precisava do Norton, sei lá o que era. Mas sabe como é que isso é uma coisa legal? Porque os antivírus de computadores preveniam de coisas que não precisariam ter se não tivesse os antivírus de computadores. Eu acho assim, alguém criou um vírus e falou, vou criar um antivírus. E aí ganhou dinheiro, entendeu? É tipo, eu acho que é assim, cara. A famosa frase que o computador veio para solucionar os problemas que não existiam antes do computador existir. Vamos começar aqui pros nossos finalmente e tal, né? Porque hoje em dia comunicação empresarial é basicamente o quê? Slack, né? De maneira geral. Ou alguém, tipo, o pessoal usa Microsoft Teams, tem outras soluções aí. Meet, até vários, mas... Cara, a gente, assim, tipo, em casa a gente usava Mirk a maior parte do tempo, ou os próprios chats ICQ. do UOL e do Terra, ou ICQ, mas assim, Tá, mas o chat do UOL tinha um propósito muito específico. Era pra conhecer gente nova. Era pra trollar e conhecer gente nova. Se nós estamos falando em pioneiros, antes de qualquer rede social que eu, obviamente, não faço uso, tipo Tinder, tinha um negócio chamado chat wall, e a galera normalmente tinha alguma coisa com centímetros, mas sempre no nome da galera tinha centímetros. Não só o chat da UOL, tá? Terra. E essa parte era um chat muito bom. Olha lá, era um chat muito bom. Antes do Terra ainda, Zask. Sim, era da... O Terra o Zaz virou Terra, É verdade, era Zaz antes. Eu lembro. Mas assim, é que hoje em dia tem Slack e outras soluções, mas dentro da empresa, a gente tinha o que de mais profissional? Era
Skype. MSN por muito tempo. MSN, Skype. Sim, Skype era uma coisa profissional, assim, antes, eu acho. Isso aí. O ICQ, né? O ICQ era o mais usado na época, né? 91. Sim, você quer. Isso aqui é pros amigos. Eu falava com meus amigos isso daqui, assim. Era uma coisa. Não, mas tinha empresas que usavam isso aqui como o MSN. Eu acho que a maioria das empresas que eu trabalhei era MSN, que era o chat corporativo, vamos falar assim. Eu tô tentando lembrar qual que é o chat que era da IBM. Meu Deus. Meu Deus, tinha isso. Era tipo um Messenger. E ele aceitava GIFs gigantescos. Então era isso que divertia a gente lá. Eu vou lembrar o nome. Um outro ponto aqui. Essa mesma linha de raciocínio, então, Fernandão, na questão da comunicação, de fato, nós não tínhamos Stack Overflow, mas nós tínhamos uma coisa chamada fórum. Aham. Nossa, muito. Nessa época, você tinha os fóruns. Eu sou um saudosista aqui, porque eu fui moderador do fórum do eMasters para Flash e ECMAScript por muitos e muitos anos. Mas aí, se você postava a tua pergunta lá no fórum e esperava que alguma boa alma te respondesse. E ali saía a tua... Do mesmo jeito que o Stack Overflow, mas eram fóruns. Inúmeros fóruns na internet de tecnologia. É porque o Stack Overflow é um fórum, né? Não só de tecnologia, tinha muita coisa boa e muita coisa legal. E até hoje, acho que todas as comunidades que eu trabalhei antes de assim, que eu era muito ativo antes de comunidade de desenvolvimento, usavam fórum. Tipo, Poker usou fórum, Tibia, a Magic, a Liga Magic, que é um dos sites de Magic até hoje, tinha fórum. Então, era uma parada que jogos, tipo, venda de jogos, eu usava tudo pro fórum. Fórum era uma parada muito da hora. Eu tenho um fórum que eu guardo com carinho aqui, que eu nunca mais usei, eu nem lembro por que eu usei, mas é um fórum chamado Hard Mob. Sim, Hard Mob. E eles me mandam um e-mail, eles são os que primeiro me mandam e-mail de feliz aniversário todo ano. Todo ano, eles disparam exatamente a meia-noite. Olha, Hard Mob, melhor fórum de promoções, hein? Exato, promoção de PC, essas paradas, tudo, celular. Deve ter sido isso, então. Acho que eu tenho uns 11 anos de feliz aniversário deles aqui. Você lembra das BBS também, né? Sim, BBS e Telnet, né? Claro. Tem que falar, tem que lembrar. Lembrei o nome do chat da IBM, chamava Same Time. Vixe. Meu Deus, nunca ouvi falar. Caraca, Gabi. Muito, muito corporativo. Muito corporativo. Um certo banco inglês aí usava lá dentro. Certo. Entendi. Mas, o Fernando tá falando na questão de comunicação, mas também teve um ponto aí, vai do tamanho da empresa que cada um trabalhou. Mas o ponto onde a gente realmente começou a se comunicar via chat, porque por muito tempo não importava que você tava falando de ouvido, era um pescotapo ali, entendeu? Não tinha aquela coisa do me isolei e falou, não, você tava naquele mesmo ambiente, a galera tava conversando ao vivo mesmo, entendeu? Hoje não tem isso, você tá do lado da pessoa, você tá falando no Slack, né? Mas por muito tempo, de fato, não precisou dessa conversa corporativa em empresas de até X tamanho, claro. Também as interações eram mais demoradas, né? Hoje em dia, acho que o pessoal, depois que a gente começou a implementar a questão ágil aí, das pessoas serem... Naquela época, o que era mais importante era o processo e você entregar a parada no seu prazo. Uhum. Eu acho que hoje em dia, tipo, a mobilidade da questão ágil que trouxe muito essa parada de você realmente ter que conversar toda hora. E ter que ter uma maneira de se comunicar mais prática, né? Sim. Mas a empresa que eu conheci, o Fernandão, ela tinha um galpão no fundo de uma casa e tinha a casa na frente, a casa 2 andares. Quando a galera da casa, que é a galera do galpão, eles usavam essa tecnologia incrível chamada telefone. Ai, mano, eu odeio telefone. Entendeu? E isso foi por muito tempo, de simplesmente bater o ramal ali e foi onde? É isso, pronto, tava lá. Como eu amo a comunicação escrita, eu detesto falar no telefone. Até hoje eu... Ai, precisa falar mesmo? Tá certo. Assim, então só pra gente entrar aqui nos finalmente, e surgiu o jQuery. Ah, não, pera lá. E o que foi na nossa vida? Pera lá. Olha só, antes do jQuery, eu só queria falar isso. Antes do jQuery, todo site que eu escrevia tinha o meu arquivinho lá, script.js. Eu, inclusive, tuitei esse dia sobre isso, falando de como era. Mas o meu script.js e a primeira linha, que era uma linha só, era... Vamos lá, vou tentar digitar aqui. Function $, recebe ID, retorna document, get element by ID. Era isso. Isso foi o meu jQuery antes do jQuery. Uhum. Exato. Isso aí quando o jQuery veio, pude fazer um negócio chamado $.html e eu pude escrever direto, sei lá o que ali.
Aí, rapaz, aí o negócio ficou bonito. Aí foi legal. Aí foi bacana. Mas como foi essa transição pra cada um de vocês? Tipo, de deixar exatamente esses scripts que você copiava e colava e aprender a usar uma biblioteca de verdade e ter esses recursos todos, tipo... o quanto tempo, na verdade, vocês demoraram pra entender que isso era bom, saca? Então, acho que assim, a questão de você migrar pro jQuery é quando você precisava fazer um site que rodasse exatamente igual em todos os navegadores. Esse era o primeiro ponto. Porque o Ajax, ele era muito difícil de você implementar em cada um dos navegadores, né? Então você tinha, o IE5 era de um jeito que você implementava o Ajax, no IE6 era outro jeito. Então, quando você exigia que o back-end realmente fosse igual, o comportamento e tudo, aí você tinha que migrar pro jQuery. No começo era basicamente isso. Quando você fizer um site básico, não precisava de jQuery. Isso, o primeiro $.get ninguém esquece. Exato. Justamente porque você tinha toda aquela escrita do XML, HTTP request, assim, fazer toda a validação de status e não sei o que, como o programa falou, para cada navegador é uma coisa diferente. Aí você vai, pega uma biblioteca, você faz $.get, URL e callback, acabou. E é bom. Isso. E aí, nessa época, claro, ele veio e puxou pra frente, coisa que o Gmail tava, né, mostrando pra gente que era o Ajax na época e coisas desse tipo. Mas aí, junto com ele, veio também grandes concorrentes, como MooTools, Prototype e coisas desse tipo, que andaram pau a pau e você tinha muita gente que defendia ali um ou outro com um certo fervo ali do que cada um fazia, né? É o que é hoje. Isso, mas foi o primeiro Flame Wars ali, foi esses três. Eu acho que pra gente, então, tentar finalizar aqui essa nossa conversa, as Flame Wars que existiram antes, ASP e PHP, o que pagava mais boleto, que hoje em dia a gente sabe que é Java, mas antes tinha esses outros dois caras. E como é que foi, tipo, como foi pra escolher pra vocês o melhor e por que foi PHP? Muito bom. Um paradoxo bom, né? A gente pagava muito boleto, mas ao mesmo tempo a gente escreveu muito script de boleto nessas mesmas linguagens. Opa! Que nunca funcionava. Não, pelo amor de Deus, você mostrar um código de barras no PHP pela primeira vez, foi uma coisa que eu confesso que eu fiquei emocionado. Entendeu que funcionava, né? Não, mas essa época, a linguagem, ela não tinha... primeiro que nessa época a questão da performance não tinha o impacto que tinha hoje. A gente estava falando, por exemplo, de front-end e coisas desse tipo, ninguém prestava atenção para performance de front-end. A gente colocava o jQuery lá e dane-se. Não queria saber de tamanho da página nem nada. E nos primórdios de uma web, você também não tinha aquela coisa do seu site, pelo menos a maioria dos mortais, o Ender pode falar na questão do web, de ter milhares de acessos ali. Então, o distribuído não existia. Você tinha aquele um servidor Apache Local Web lá, que você tinha, sei lá, 1000 acessos por dia, alguma coisa assim, entendeu? Isso do seu site, como a gente estava falando, o site de advocacia, o site de... Bombando, né? Mas agora um site de notícias, Andrew, como que ficava essa questão nessa época de... Era pesado, era bem pesado, com certeza, né? Era uma das preocupações lá, tinha uma equipe só para isso, né? De sysadm, no caso, não era nem de desenvolvedor. SRE. Porque era mais mesmo o performance, né? De atender aquilo, né? De load balance, principalmente, né? O conceito de load balance foi criado nessa época até, né? Isso. Que é pesado. Mas nem as linguagens em si tinham esse foco, né? Você não tinha aquela linguagem que hoje, assim... Não. Toda vez que você vê uma atualização de uma linguagem, a primeira coisa que ela quer fazer é um benchmark de request por segundo, né? Naquela época era focado mesmo enquanto é horizontal o negócio. Bota mais máquina aí e vambora, né? Verdade, isso é mesmo. Bota mais máquina aí. Inclusive era um load balance meio português, né? Era www, www1, www2. Aí é show. Eu lembro disso. Aí é bala mesmo. Era bem rudimentar a mesma coisa. No iníciozinho, né? Yeah. Especificamente o bate-papo tinha um problema, né? Porque você não podia fazer load balance na sala de bate-papo. Você entra numa sala lá no determinada máquina porta, você tem que ficar pendurado ali, você não pode distribuir, né? Então a logística aí, que era a parte que eu cuidava mais, era bem complicada mesmo, né? A solução que a gente deu foi separar as salas por porta, né? Então, para aliviar a carga, máquina porta, né? E por muito tempo você não tinha conexão aberta. Então o chat, por exemplo, era baseado em ping. Não, o chat era conexão aberta, era Keep Alive. Você conectava e não fechava a conexão. Bah, coitado. Você ficava tendo uma máquina só, era uma máquina SAN que a gente usava na época, né, usando os Solaris. A gente tinha 30 mil pessoas penduradas na máquina com conexão direto.
Não. Caraca. Não, a máquina saía fumaça. A versão que eu falei do ping era a versão dos meros mortais que não poderiam ter uma dessa. Então a gente fazia o ping pra... Mas funcionava porque era C. O servidor era C, né? O meu trabalho lá foi justamente fazer isso, né? Aí quando mudou o CTO lá, que eles fizeram em 2004, 2003, por aí. Não, agora vai ser tudo Java. Eu falei, Xará, não dá pra ser tudo Java. Java é legal, mas botar 30 mil macacos pendurados no galho aqui com Java, numa máquina você não vai conseguir. Nunca. Nem. Legal. Tem suas vantagens. Manutenção principalmente, mas você não consegue pendurar 30 mil conexões ativas numa máquina só. Fizeram o teste lá, botaram 10 máquinas, né? E na época, uma máquina SAN custava coisa de $40 mil por mês de aluguel, não tinha nuvem. Cruzes. Você imagina. Então, agora vamos tentar então para a maioria dos mortais aqui, porque o Ender acabou de dar uma carteirada na gente aqui que a gente ficou quieto. Eu citei um fato histórico só. Não, mas é legal entrar nessa parte que o Ender fala, por causa que a gente ficava muito nessa parada, tipo, de qual linguagem e tal, e sempre foi o mais roots que resolvia os problemas. Então, tipo, o C era... Sim, exatamente. Era o mais pra baixo, que hoje em dia a gente fala que o C é uma linguagem de máquina, mas naquela época não era, né? Tipo, é outra linguagem. Não, era a única. Você não tinha outra opção. Você imagina colocar 40 mil pessoas numa máquina se não fosse C. Não tem outra linguagem que faça isso. Não tem, exato. E nessa época, o Apache ainda, você vê, até o Apache 2 foi um lançamento incrível, mas o Apache 1.3 foi o que mais pendurou pra mim nessa época, mas hoje, uma URL, ele é marketing. Nessa época, quando a galera sabia até menos de internet, era a época do index.php, onde alguma coisa. Você não tinha aquela URL amigável. Era o site.com que redirecionava para o index.php e aí tinha uma query string ali gigantesca. Interrogação view igual a página que você vai acessar e olha lá. Exatamente, entendeu? Então, nessa época, realmente você trazia o usuário para a questão do que ele estava vendo ali. Até porque, como a gente falou, você tinha os frames, sets e frames, então muita coisa de fato estava escondida. Ninguém se preocupava em trocar de fato a URL ali em cima, ou coisas desse tipo para isso, né? Ficava na mesma tela. Não, se quisesse esconder a URL era Flash, né? Que aí ele se abria um negócio só e chamava tudo por baixo. Exatamente. O Flash foi o que trouxe o primeiro, que eu não sei quem que gosta de falar isso, acho que é o JP que gosta de falar, que foi o primeiro back-end for front-end. Que era a questão de você tinha um flash rodando na tela, e aí finalmente o flash permitia carregar dados dinâmicos, né? Então, você carregar coisas do servidor, e aí foram as primeiras, de fato, endpoints nesse sentido, saindo ali para essas coisas mais comuns, né? Porque com o Flash e o jQuery veio essa ideia do back-end for front-end. Você tem uma API onde você carregar os dados, e os dados eram trazidos de volta. Agora aqui um ponto interessante. Por muito tempo, o back-end for front-end retornava HTML. Sim. Ele não retornava dados. E aí, o que você fazia? Você carregava, com o jQuery, você carregava o HTML e você só jogava aquele HTML na tela. Você não tratava, não fazia nada. Traz aí as últimas notícias e pronto. Document, $. Algum HTML ali, foi ontem. Ele joga lá dentro, é verdade. O IS eu nunca tive o prazer de trabalhar. Se alguém puder me falar pra mim, Eu trabalhei muito. Eu rodava PHP no IS, que era legal pra caramba, porque você conseguia rodar ASP e PHP junto. Micro back-end, olha aí que pioneiro. Porque eu tinha muito cliente nosso, né? Nessa época aí já era até um pouco mais pra frente aqui, 2010. Mas nossos clientes eram muito partners da Microsoft, né? Então eles só tinham Windows lá. E assim, Apache no Windows eu sempre fui meio contra, porque o IS roda melhor PHP do que o Apache no Windows. Mump. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Não. Meu Deus, essa porra de Champ, Wamp, Champ, Lamp, aí tinha LampPP ainda, tinha um. Não, na boa, velho. Em 2020, não usem essa merda. Champ, Lamp, Wamp. Porque o Mump, beleza, porque é stack, mas Champ, Easy PHP, velho, também em 2020, gente. Instala a parada direitinho, procura no YouTube como é que instala do jeito certo. Então, mas esse é o ponto, a gente não tinha isso nessa época, a gente só queria baixar um pacotão lá, rodar next,
Você conseguiria instalar esse malware? Sim, next, e é isso aí. Sim. Não, naquela época, beleza, tô falando. É porque, cara, é que isso me remete muito agora, sabe? O pessoal falando, então, instalei o Champ aqui, tá com problema no PHP. Eu falei, meu Deus do céu. Primeiro erro é instalar o Champ, vamos lá. Exato. Mas então eu trabalhei muito com IS. E era legal isso, você conseguia rodar no mesmo endpoint. No mesmo endpoint não, porque você tinha que botar ou o PHP ou o ASP. Mas você conseguia rodar site que tinha ASP e PHP no mesmo domínio, vamos falar assim, entendeu? E você botava o ponto PHP, rodava o ponto PHP, o ponto ASP, você rodava o ponto ASP. E não tinha esse problema. E era bom, assim, era bom. Eu sei que eu posso estar traumatizado, mas eu me lembro que para configurar um localhost no ISS no Windows era um inferno. Continua sendo. Você tinha que ir nas configurações do sistema operacional. Mas é que a ferramenta estava atrelada ao sistema operacional. Agora você quer comparar ele com algo que você baixa externo e instala na máquina, porra, aí é diferente. Exato. É porque, tipo assim, o PHP, ele inclusive teve que fazer uns binários exatamente para poder rodar no IS, entendeu? Então teve um projeto lá, que era o php.is.net, se não me engano, que você conseguia pegar um binário e ele fazia já a configuração no seu IS do PHP, já fazendo tudo o rolê que tipo um Champ faria, entendeu? Mas era mantido pela própria Microsoft, junto com o pessoal do PHP. Agora você me lembrou aqui, então, a questão por muitos e muitos anos, as empresas tinham o servidor da empresa. Sim. Então você jogava o teu arquivo pro servidor da empresa e rodava lá, entendeu? Você não rodou, o servidor não, o Apache ou o IS não estava na tua máquina. Tinha uma outra CPU parada em algum lugar que só servia para servidor, e você jogava os arquivos lá e lá você acessava. Lá era o teu ambiente de dev. E nos clientes era pior ainda, porque nos clientes tinha esse problema e tinha máquina que você só conseguia entrar de uma maneira X lá, né? Citrix e outras paradas que eram... Tu barrava todo, entendeu? Então, e como eu tinha muito cliente que era só IS, então eu tive que fazer um documento de implantação muito bem feito para rodar. E era mais ou menos isso. Ó, instala o PHP do IS e faz essas configurações aqui, roteia essas portas aqui. Cara, mas rodava bem, sabe? Quando dava certo... Quando dava certo é ótimo. Dava certo, o IS rodava muito bem. Porque o pessoal fala, pô, mas não tem como rodar PHP no IS. Tipo, tem. E não é ruim, tá? Não é ruim. Eu preferia muito o IS do que Apache para rodar PHP no Windows. Gabi, a gente usava PHP no IS, né, lá naquele começo, por conta que a gente também usava muito a biblioteca do Office, né, junto com o negócio. Você lembra como que a gente mantinha isso naquela empresa? Eu jogava arquivo no servidor, eu não lembro. Eu também não... O que eu lembro mais, assim, foi quando eu comecei a trabalhar com Java. Uhum. E aí eu vi que eu tinha que instalar um Tomcat. Porque tinha um problema que a gente tinha que resolver e eu não soube resolver ele em PHP e eu só achei a solução em Java. E aí foi quando eu comecei no Java e eu tive que instalar lá o Tomcat. Então foi assim que eu comecei. Sem toda a chatice do politicamente correto, qual é a melhor solução para este problema? Era Java, pronto, foi Java, é isso aí, pronto. Eu não tenho esses partidarismos não, cara. Que beleza, que bonito. Tem um problema e tem uma solução. Foi aí que eu comecei no Java. O Java tava pagando bem os boletos e continuei no Java até hoje. Amanhã até hoje. Mas você gerou boletos em Java? Quem nunca, né? Cara, sim, numa certa prefeitura aí de uma cidade que eu morava antes. Um boleto de um certo imposto quando você... Inclusive, eu tenho uma história muito... Que responsabilidade. Eu tenho uma história muito legal sobre isso, porque quando a minha mãe comprou um apartamento em Campo Grande, o corretor queria cobrar um valor de TBI mais alto do que era o padrão. E ela me comentou qual que era a porcentagem, eu não lembro agora. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, tá errado? eu fiz, aí eu falei assim, nossa, aí eu dei a carteirada do ano ali. Eu falei, essa regra de negócio fui eu. Exato, eu fiz esse boleto e não é essa porcentagem. Aí sim. Aí ela voltou lá, aí o cara deu uma disfarçada, mas ele tava cobrando 0,5% a mais dela, falando que era ITBI. Eu falei, não, fala que a tua filha trabalha lá na prefeitura e não é. Excelente. Para os, como é que o Fernando fala? Os novinhos, ai, coisa horrorosa. Para os jovens que estão nos ouvindo,
Não havia, por muito tempo, um negócio chamado PagSeguro ou qualquer integração de gateway de pagamento. Toda vez que você queria, de fato, fazer um comércio eletrônico, como eu fiz alguns da minha vida, você fazia integração por integração. Então, se você queria ter um boleto do Banco X, você tinha que integrar com o Banco X, com Y, cartão de crédito. O cartão de crédito, inclusive, para quem não sabe, nessa época, você tinha que disponibilizar para eles um ambiente de teste, onde eles fariam compras no seu site para validar se o seu ambiente estava seguro ou não. Aí eles liberariam a chave para você, de fato, colocar em produção o teu pagamento. Bons tempos. Existe uma regulamentação, é porque eu trabalho com cartão agora. Aí tem uma regulamentação chamada PCI, que também um site ele só pode operar com cartão se ele passar nas regras do... Sim, mas é que hoje com PagSeguro... Ah, sim, aí quem tem que ser compliance com cartão é o PagSeguro, mas antes era você que tinha que provar para a empresa de cartão. Dureza. Mas isso é você no seu compartilhado local web PHP Apache 2, boa sorte fazendo isso. Quem conseguia era herói. Sabe o que você me lembrou? Lembrou aquele que o pessoal fala muito para de pirâmide. A gente tinha uma pirâmide, não sei se vocês participaram, que era mandar carta que mandava R$1. Você mandava carta para não sei quantas pessoas. Aí eu lembro que, tipo, os primeiros lugares que eu comprei, como que era? Eles te mandavam um e-mail com uma conta, e você depositava na conta, mandava um e-mail para falar que depositou naquela conta, e aí eles te mandavam uma parada. Ah, sim. A história do Mercado Livre é isso, né? Você deposita e espera que o cara envie pra você. Qualquer comprinha por revistinha, né? Exato. Ah, mas aí tinha um vendedor ali, você podia ir lá meter a mão na cara dele que você comprou na revistinha, você comprou de alguma pessoa. Pô, o problema na internet era isso, era tipo, recebi um e-mail, manda aí pra essa conta aí. Ah, deu bom, não deu bom. Não, eu falo tipo, sei lá, um gibi que tava vendendo alguma coisa lá, numa das folhinhas, sabe? Ah, sim, verdade. Nossa, isso é nostálgico. Eu tô pensando aqui da forma saudosista, eu fiquei pensando na comparação de estar falando do dia do desenvolvedor, eu fiquei pensando no meu dia. Eu chego na minha empresa com o meu laptop. Já não tinha nessa época. Não. Eu ponho no meu monitor externo. Que monitor externo? Ou no meu segundo monitor. Que segundo monitor? Eu vou pra minha Daily Scrum. Não tinha Daily Scrum. Eu abria o Gira pra ver a tarefa. Não tinha Gira. Eu comia frutinha porque a empresa tem frutinha. É ruim, chefe. Malemar tinha café. Enfim. Você rodava o seu servidor local. Não tinha servidor local. Enfim, você subversionava no seu Git. Não tinha Git. Eu tô pensando aqui com a quantidade de coisas que eu faço hoje que realmente... A labuta ainda é a mesma. Mas a forma, inevitavelmente, mudou muito. Muito mesmo. Eu lembro qual que era o conceito de upgrade, né, nessa época. E eu tive um super upgrade quando eu troquei meu monitor de 15 polegadas por um monitor de 17 polegadas. Incrível. E é isso que a empresa me deu. Falou, toma, aqui, ó, você tem um monitor de 17. Mas já era wide? Ai, você tá querendo demais da minha memória, né? Era o tubo normal pro tubo elétrico, sei lá. Os primeiros LGs quadrados de telinha fininha ali, assim, que era 1024, 768, aquilo era sensacional. Hoje em dia, a galera pede o terceiro monitor, que ele quer um ultra wide pra mostrar mais coisas, botar vertical pra ver texto. Porra, mano. Tá aí uma coisa que eu não entendo. Pra que 3 monitor, cara? Sabe uma coisa legal pra você ver como é que eu tenho? Meus monitores são de 2009, eu tenho 2 e eles estão até hoje, eu uso os mesmos, cara. Faz 11 anos que eu uso meus monitores, cara. Caraca! Vocês me lembraram uma parada bizarra, velho. Faz 11 anos que eu uso os mesmos monitores. Eu e o Fernandão tivemos o prazer de participar da mesma onda, que foi a onda das compras do MacBook na cidade. Que foi a galera que gastou muito dinheiro. Só pra você ter uma referência, a gente comprou aquele MacBook que era preto na época. Que nunca mais saíram, um MacBook preto. Gente, eu nunca vi. Eu paguei no meu, na época, nós estamos falando isso entre 2000 e 2010, então corrija isso aí. Na época, eu paguei no meu R$4.400. Eu paguei um pouco mais barato, eu paguei R$3.999. Isso, e aquilo era um Core 2 Duo com só Deus sabe quantos de RAM. 4 GB de RAM. Isso, aquilo voava, aquilo abria um código PHP assim que o Mac ria na minha cara, entendeu? Ia na minha cara. Por isso que foi agora que eu lembrei, por isso que foi o MAMP. Você tinha o WAMP e tinha o MAMP, né? Aí foi quando eu vim a conhecer o MAMP, né? Mas aquilo era bom.
Aquilo era bom mesmo. Aí, mas aí foi um conceito de auto-upgrade, né? Porque não foi a empresa que deu, a gente comprou. Não. Mas assim, é que eu lembro, tipo, o upgrade que a empresa me deu foi realmente trocar o monitor de 15 por um de 17. Aí foi upgradeaço, tubão, gigante. que você, Ender, você tem algo assim, algo saudoso assim que te faz querer eventualmente lembrar desse momento só pra guardar ele com carinho? Não, o mais legal naquela época era a inovação, o campo fértil que a gente tinha para criar coisa boa, né? Isso hoje tá atropelando, né? A gente não consegue mais. Até consegue, né? Mas o terreno naquela época era muito mais fértil, né? Para criar coisa. Eu gosto muito de criar, acho que nós todos que desenvolvemos gostamos de criar, né? Então as possibilidades eram muito grandes, né? A gente tinha menos ferramentas, a gente tinha que se virar mais, né? Isso é uma coisa que eu sinto falta, né? Hoje tem muita coisa mastigada já, né? No Google lá tem quase tudo pronto. Quase tudo, não tem tudo, né? Quando não tem, você tá enrolado pra achar, né? Não, aí você pensa um pouco, mas naquela época você tinha que se virar nos 30 mesmo, não tinha jeito. O que o Frost falou mais cedo também é isso, né? O trabalho do dev não tem onde buscar. Então, porra, eu vou ter que criar esse negócio. Não tem jeito. Eu acho o mais legal da nossa profissão é a criação mesmo. A gente acaba criando. Sim, e era um trabalho muito criativo antes, né? Por causa da falta de ferramentas. Você tinha que tirar leite de pedra mesmo, né? É quase uma arte. O Ender me lembrou daquilo que pra mim era minha reunião favorita, inclusive na empresa onde eu conheci o Fernando. Uma vez por mês o chefe reunia a gente, e nessa época do Flash crescendo e tudo crescendo, ele perguntava pra gente assim, e aí, o que a gente sabe? No sentido de assim, o que a gente aprendeu de novo que ele podia vender. Então eu lembro de eu falando pra ele, eu descobri que eu posso fazer um arquivo de Flash num CD-ROM, carregar a informação da internet. Ou seja, você pode ter lá o seu CD card que vai mostrar as últimas notícias carregando na internet. Então, poxa, sensacional, vamos vender isso aí. Então era uma descoberta todo mês. Agora eu aprendi que eu posso sincronizar isso com aquilo, não sei o que, não, agora tem isso, agora tem aquilo. Então você estava descobrindo à medida que ia fazendo. Realmente era muito criativo, como o Gabi falou. Mas tinha também o outro lado da moeda, né? Tinha muita gente enganando também, né? Aproveitando a chance, vamos fazer. Aí o cara só fazia bobagem, né? Aí você tinha que correr atrás para consertar as bobagens que os outros faziam, né? Mas hoje em dia ainda tem isso, né, Ender? Hoje em dia ainda tem isso. Exato, isso é até hoje, né? A gente não tá. Todo mundo tá aí em algum momento corrigindo uma bobagem de alguém. Mas aí não tem jeito, né? Isso é da humanidade mesmo, né? Mas naquela época, eles davam poder na mão de qualquer um. Hoje o cara, para fazer uma bobagem, ele tem que fazer uma entrevista. Porque ninguém sabia, né? Ninguém sabia mexer. Os caras metiam a mão pelos pés e vambora, né? Pokémon, você tem algo específico assim que você traz com carinho? Porque eu trago com carinho dessa época aí é o nosso Tibão, né, cara? Tibia aí, 2000. Eu comecei a jogar em 2002, jogo até hoje. O mesmo jogo, diga-se de passagem. Faz parte da minha vida aí. E Tibia, a parte legal dele, porque o site do Tibia é em PHP, e até hoje é PHP. Pegou as duas maiores linguagens, C++ para fazer o jogo e PHP, então tá aí. O primeiro MMORPG, aproveitou muito dessa onda da internet. Começamos a jogar Tibia quando era internet de escada, passamos pela internet a rádio, joguei Tibia, agora DSL, tô jogando Tibia, agora a fibra, joguei Tibia também. Estamos jogando Tibia aí faz tempo, então eu acho que é uma coisa saudosista para mim, é um jogo que eu gosto bastante, sempre gostei. E tá de volta aí, 40 mil pessoas jogando esse final de semana, então tamo junto. Caramba. Gabi, você tem algo assim, mais carinhoso também dessa época? Ou só o desespero mesmo largar pra trás? Tem bastante disso, mas eu pensando no ambiente que eu trabalho hoje, que tava falando agora, que todas essas ferramentas, o ambiente que eu trabalho hoje ele é muito complexo. Então, se você quer enviar um código para tal lugar, tem várias coisas que você tem que fazer, e antes era mais fácil. Só que conforme vai aumentando a sua responsabilidade, você vai trabalhando em sistemas maiores, eles são mais complexos. Então, eu acho que a Gabriela daquela época, ela trabalhava de maneira simples em lugares simples, assim. Então, o que eu trago de saudoso dessa época era eu mais jovem, né? Menos cansada. Mas aprendendo até hoje. Sim, eu gosto muito de trabalhar nesses sistemas complexos agora, que mostram tanto que a gente aprendeu, mas a gente sempre começa lá do simples, então essa simplicidade de antes, assim, onde a gente começou. Não que eu queira voltar lá e usar as coisas que estão lá, porque hoje com certeza é mais fácil, mas é isso, lembrar o que eu aprendi.
Começando lá. O meu aqui, final, é realmente eu tenho saudade muito dessa autonomia que a gente tinha, né? Que é mais ou menos isso que você falou. É lógico, a gente tava também sujeito a várias cagadas e eu entendo hoje a gente ter mais essas limitações por conta de responsabilidades mesmo e tal, mas realmente, o Ender também comentou, né? Entregavam as coisas na mão de qualquer um e essa pessoa podia fazer o que quisesse, né? Então, mas assim, era realmente um ponto legal, né? Tipo, você realmente tinha autonomia para criar e eventualmente até mesmo para escolher a tecnologia que melhor resolvia aquele programa. Hoje em dia existem muitos dogmas, né? Muito, não, a stack é essa e ponto, a gente não vai mudar. Não é tanto dogma, mas assim, agora que eu trabalho num sistema tão grande e complexo, a gente não pode simplesmente escolher alguma linguagem que ela não é segura, que ela não passou por uma verificação, porque é um sistema financeiro. É um critério técnico, né, agora. Antigamente era no achismo, né? Eu acho melhor que... É novidade. Não, é que assim, se for falar disso, a gente começou a usar Elasticsearch na versão 0.2. É um gênio, né? Antes da versão final. Mas aconteceu. Padrão. Comecei a usar, sei lá, Node.js versão 0.4 também, o negócio assim. Foda-se versão final. Tava em produção já. Na versão 0. alguma coisa. Vida louca. Acontece, eventualmente acontece. Eu comecei com Node nessa época também. Porra, cara, Node é um negócio porque realmente... Eu não sei se foi o seu caso, Ender, mas quando eu comecei a usar Node, foi 2009, 10, sei lá, e acho que as primeiras versões é disso, né? 2010, 2011, acho que talvez. Por aí. E o ponto era exatamente o benchmark de desempenho dele, né? Esse era o diferencial do Node pra gente foi. Então, sei lá, a gente tinha um sistema pesado e tal em PHP, que a gente começou a bater gargalos, ele aguentava 200 mil requisições, e a gente fez em Node e ele aguentou 600 mil requisições na minha máquina de trabalho pessoal, saca? Aí sendo servidor, eu falei, meu Deus, que absurdo! E foi isso que motivou muito, né? O meu já foi outro motivo, porque eu trabalhava com C, né? O C batia ele fácil, né? Aham. Eu mudei para ele pela facilidade de você programar, né? Com C você tem que tirar pelo de ovo, né? Uhum. E o Node, como eu era versado em JavaScript, né? Porque sistema web, para mim foi um milagre dos céus quando apareceu o Node. Falei, nossa, é agora. Me livrei do C. Me livrei no bom sentido, né? Que ainda tem o C aqui na manga ainda, né? Mas dava para trabalhar com a linguagem mais eficiente em termos de velocidade, né? De manutenção, inclusive. O Frosk, você tinha comentado sobre a sua história, tipo, o que você tinha... Tá, não, é que assim, o Ender falou que nessa época estava aberto pra gente fazer muita coisa errada, né? Em 2007, 2008, um rapaz que tinha um tatuador, tinha um site da empresa dele, em Flash, e entrou em contato para fazer um freela, porque ele falou que o site parou de funcionar. Falou que tinha um programador que fez um admin pro site dele, onde ele cadastrava as fotos de tatuagem, e parou de funcionar. Falei, claro, posso dar uma olhada. Me passou, nessa época você vê que coisa de confiança. Quando você começava um freela, a primeira coisa que o cara fazia era passar o usuário e senha do FTP, pra você dar uma olhada no que tinha por lá. Sim. Eles não faziam a menor ideia que estavam fazendo, né? Até hoje, tá? Quando eu pego o freela, até hoje o pessoal manda isso aí, tá? Não é só naquela época, não. Exatamente. Mas enfim, eu fui olhar, eu pedi o usuário e senha do administrador também e tal. E aí eu fui lá, galeria de fotos, cadastrar nova galeria. Subi algumas imagens de teste e o administrador falou assim: imagens enviadas em até 24 horas estarão no site. Aí eu, uai, ok, eu ainda me dei o benefício da dúvida. Eu falei, ele colocou algum cron job no servidor pra meia-noite, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu fui olhar o código-fonte. O código-fonte do camarada no administrador dele era um PHP que recebia as imagens, mandava um e-mail pra ele com as imagens. Ele abria o Flash, colocava as fotos lá, compilava o Flash e fazia o upload da versão atualizada com as fotos novas. Nossa, que malandro. Que coisinha sem vergonha. E aí o cara viajou, foi embora. E isso é que é CI/CD. Pois é, então. E aí o cara viajou, foi embora e o site parou de funcionar. Eu falei, moço, o senhor não faz uma ideia do que aconteceu aqui? Nossa... Essa ganhou todas. É tipo um caixa eletrônico com alguém dentro, né? Exato. Tipo isso mesmo, caralho. Que é isso, gente?
E agora é hora da pausa pro café, onde comentamos feedback da galera, avisos e notícias. E também o primeiro passo aqui hoje é agradecer a presença dos nossos ilustres convidados aqui hoje. O Ender, com o seu conhecimento de muito tempo. Se você quiser deixar algum contato, rede social também, pro pessoal te seguir, trocar uma ideia, você interage mais em algum lugar, como que é, Ender? Eu tô no LinkedIn, né, obviamente, né, que é o principal ponto. Eu tenho algumas coisas publicadas no Medium também, né, se você procurar lá, se bem que tá pelo meu nome verdadeiro, não tá com o Ender, né. Mas eu vou estar aqui no canal também, né? Se quiserem me contactar aqui, né? É verdade, assim, na verdade, pro pessoal que tá ouvindo, né, a gente tem nosso servidor público, né, do Discord, tá divulgado os links tanto no nosso site quanto nas nossas redes sociais, e todos os convidados que participam estão também no nosso Discord, então entra aqui, vocês têm acesso a ele, se eles estiverem online, né, obviamente, mas mandar uma mensagem, uma hora ou outra a galera responde. Então, Ender, o @Ender aqui no nosso Discord mesmo, você acha ele, tá certo. Perfeito. E agradeço aí a oportunidade de falar com vocês aí, de jogar um pouquinho de conversa fora aí. Não, excelente. Na verdade, a gente tiver mais desses assuntos também nostálgicos, eu trago. E também, se você tiver para contribuir com assuntos mais novos, que eu sei que você também evoluiu junto com as linguagens, a gente também te traz para falar disso daí. Um dia que, quem sabe, a gente quiser falar de GraphQL, você é um bom nome. Porque até hoje eu não entendi essa porra. É um REST metida besta. Ok. Bom, Pokémon, você tem todas as suas redes sociais, faz aí que você já tá grande aí, né, falando de tudo. Tô grande porque eu tô engordando pra caramba, né? Faz tempo aí. É Pokémon BR em quase qualquer lugar, gente. Eu faço live na Twitch, tá? Todos os dias, basicamente à noite. Então, twitch.tv/PokémonBR. Mas você me segue no Twitter, que também é Pokémon BR, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn também é Pokémon BR. E onde você for, no canal do Imasso, também lá no Imasso tem muito artigo que eu publiquei lá. Pokémon BR é Pokémon BR. Poké de pequeno, mão de mão mesmo, por causa senão a Nintendo ia pegar direito aí, se eu botasse Pokémon. E aí ficou aí o BR no final, por causa que eu jogava poker, né? E a galera sabe que brasileiro estraga qualquer jogo. Então eu botava BR porque os russos e os americanos odiavam a gente e davam dinheiro pra gente aí. Então é isso aí, gente. Pokémon BR em qualquer lugar. E muito obrigado pela presença. Tipo, como eu falo pra vocês às vezes, eu sigo você no Twitter, é muito divertido ver as zoeiras que vocês fazem com tecnologia. E essa é a parte legal, eu também faço isso, né? Eu faço stand-ups pra dev e é legal você poder pegar a linguagem e falar, ó, a linguagem aqui, que você tanto endeusa, ela tem esses problemas aqui, tá? Não é tudo isso não. Ou, não, tem esses pontos fortes aqui que você tem que lembrar para a pessoa que não sabe entender que tem esses pontos fortes. Eu acho que isso é muito divertido. E a gente, como dev, tem muita coisa legal e muita coisa zoada na nossa profissão. Sim. Então, eu acho que vocês trazem de uma maneira bem lúdica, bem divertida, esses pontos, né? Excelente. Tá certo, valeu, cara. E assim, esse é o ponto, né? O Devs Cansados é essa pegada bem de humor, né? De trazer a realidade e de uma maneira que a gente tenta ser mais leve. E também, assim, é meio que a gente brincou, né, alguns episódios atrás, né, que é o anti-hipsters, né? Porque a gente tá falando da realidade, do nosso dia a dia, de como é, porque você ouve, né, outras coisas na internet e a galera fala muito do que é trending, né? Do que tá acontecendo e quem sabe daqui uns 10 anos você vai trabalhar com isso, né? Exato. É a questão que a gente falou pouco, mas tipo, o Cold Fusion é muito essa parada. Que era, na época, ia ser o hype, ia ser a linguagem que ia mudar a web e não mudou nada. Exato, e morreu, né? Tá certo, toca a música do caixão aí, né? E morreu. Bom, é isso. É claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos nossa área de atuação e cada coisa que a gente já aprendeu e a gente lembra até hoje com carinho, somou e faz parte da nossa carreira. E é claro que tudo que a gente faz aqui é com muito amor e dedicação a todos vocês cansados igual a gente. Mas e você? Me diga o que te deixa cansado na nossa área de TI, ou também compartilhe com a gente as suas experiências do passado e o que fez você chegar, né, até aqui, como que foi. Conte pra gente no nosso site, devscansados.com.br, no Twitter, twitter.com/devscansados, e no Instagram, @devscansados, vocês acham a gente lá. E agora também aqui no Discord. Procura os links públicos que a gente tem, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no nosso site. Vocês conseguem entrar aqui no Discord e trocar uma ideia com esse bando de cansado que eventualmente responde por aqui.
né? E também não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito, que traz isso pra gente. Aliás, também, a gente tem um canal no YouTube, eventualmente rolam algumas lives por lá, então acompanhar a gente nas redes sociais também permite vocês interagirem por lá. Bom, então é isso. Valeu, pessoal, a presença de todos vocês e falou! Tchau, tchau. Falou aí, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Foi show!